Épico, memorável! Salve fãs de futebol, amantes da história e vice-versa. Este é o Além do Gol, programa mensal do esporte bretão que te conta os detalhes do que você vê e não vê. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Jonatas. Eu sou o Pedro e estamos aqui mais uma vez para contar para vocês mais uma história do nosso esporte favorito. E no programa de hoje vamos falar sobre a maior competição de clubes da América e uma das mais importantes do mundo, a Copa Libertadores. Sou louco por ti, América! Ao som do samba da Vila Isabel de 2006, o Além do Gol tá de volta, rapaziada! E como um marco do retorno, nada melhor que celebrar o nosso continente, de tanta alma, luta, história e paixão. Ficamos um tempinho longe mesmo, e por isso pedimos 1000 desculpas a todos que sentiram nossa falta. Mas enfim voltamos, e temos algumas novidades para vocês. A partir deste episódio, teremos um novo companheiro de bancada para falar de futebol e história com a gente. Com vocês, nosso querido amigo Miguel de Paula. Fala, rapaziada, um prazerzaço estar aqui com vocês. Ainda mais porque eu sou um fã incondicional do podcast. Simbora, família! Por outro lado, o MV, que esteve com a gente nos últimos 2 episódios, seguiu por outro caminho e decidiu sair do podcast. É uma pena pra gente perder uma companhia tão brilhante, mas se você quiser continuar acompanhando o trabalho do nosso amigo, ele vai continuar participando, sempre que puder, nas transmissões da Escola de Narradores. Enfim, um abraço pro MV. Muito obrigado por tudo e boa sorte na sua caminhada. Antes de falarmos sobre La Bendita Copa Libertadores, só mais algumas observações. Este episódio é a parte 2 de uma trilogia que conta a história da Champions, da Libertadores e do Mundial. O episódio 1 é o da competição europeia, que você pode escutar sempre que quiser no mesmo lugar onde escuta este aqui. E, assim como fizemos com a competição europeia, para falar sobre os mais de 60 anos de história da Libertadores, nós dividimos todo esse tempo em algumas eras, de acordo com os campeões, formatos e etc. Tudo para ficar mais organizado. À medida em que formos falando sobre a competição, a gente conta para vocês de qual era a gente está falando. E ainda mais importante, o especial da Glória Eterna terá parte 1 e parte 2. Nesse episódio aqui, a parte 1, vamos focar mais na história geral da competição. Na parte 2, vamos abordar um pouco mais dos principais casos da Libertadores de maneira mais aprofundada. Dito tudo isso, vamos começar o episódio. Rapaziada, como toda competição que surge por aí tem um embrião, aqui na Libertadores não vai ser diferente. Tudo começou lá no início do século XX, quando já haviam partidas entre clubes de países diferentes da América do Sul. Quem projetou esses confrontos foi o Francis Chevalier Buttel, o presidente da Associação de Futebol da Argentina, a AFA. Naquele momento, o nome da competição era Copa Competência, disputada entre as equipes de Buenos Aires, Rosário e Montevidéu, que se inscreveram para participar do torneio. Mas pô, Miguel, como assim? Quem criou essa competição? Foram os argentinos? Que papo torto é esse? Calma aí, calabreso. Não é bem assim. A Copa Competência foi sim uma criação da Federação Argentina. Porém, depois de 1916, quando a Conmebol, ou CSF, foi criada, tudo passou a ser comandado por esse órgão, que inclusive é o mais antigo do mundo, quando o assunto é Confederação Continental. Exatamente, Miguel. A história começa assim mesmo. Mas com o passar dos anos, a banda começou a tocar de um jeito diferente, porque em 1948, o presidente da Conmebol e também da Federação Chilena, Luiz Valenzuela, e Robson Álvares, presidente do Colo-Colo, manifestaram o desejo de organizar uma competição nova. Ela foi disputada entre fevereiro e março de 48, e os clubes que participaram foram os que se sagraram campeões nacionais no ano anterior, 1947. O local de disputa foi em Santiago, no Chile, algo que poderíamos imaginar, né? Já que foi organizada pelos chilenos. E o nome já estava definido: Copa dos Campeões da América. Pô, mó nomezinho sem graça, mano. E quem foi o campeão dessa tramonha chilena? Opa, essa é fácil, Jonatas. Foi o Vasco da Gama.
O time do Expresso da Vitória campeão em cima do River Plate de Di Stéfano. Ah, então já que estamos falando do nosso Brasil, vamos continuar nessa linha, porque o país do samba foi fundamental para a criação da Libertadores. Isso porque, um pouco mais de 10 anos depois, em 1958, o presidente da Conmebol, José Luiz de Freitas, enviou um telegrama para as associações argentina, paraguaia, uruguaia e chilena, falando que visitaria cada um dos países para decidirem as atividades futuras do continente. E então, um ano depois, após essas reuniões, foi organizado um congresso em Caracas para concretizarem a Copa dos Campeões, só que agora com o apoio dos brasileiros e argentinos. Ah, e prestem atenção nas datas. Isso é uma parada muito importante para vocês entenderem. Correto, Biel? Isso mesmo, Jonatas. Essa reunião do Freitas foi realizada no dia 30 de julho de 1959. Só que a votação para tudo ser feito de forma democrática foi feita 2 dias depois, no dia 2 de agosto. E com 8 votos a favor e apenas 1 contra, decidiu-se pela criação da Copa dos Campeões. Até aí de boa, né, família? Só que dias depois, após a sessão de outro congresso, realizado entre 27 e 30 de agosto de 1959, comandado por Fermín Sorhueta, do Uruguai, foi decidido que a competição seria chamada Libertadores da América, em homenagem aos heróis que foram fundamentais na criação das nações sul-americanas. E vocês sabem quais são esses heróis homenageados? São esses aqui, ó. Simão Bolívar, José de San Martín, José Gervásio Artigas, Bernardo O'Higgins, Manuel Belgrano, Antônio José de Sucre, José Joaquim de Olmedo e Dom Pedro I. Para finalizar, antes de começarmos a falar dos primeiros anos da Liberta, vocês sabiam que os nomes citados como os Libertadores são nomes de times ou de estádios? Na moral? Sim, Paulista. Belgrano virou um time argentino, Bolívar é um dos times mais tradicionais da Bolívia e o O'Higgins foi campeão do Campeonato Chileno de 2013. E como foi o primeiro ano da Libertadores, Jonatas? No primeiro ano, teve poucos times. Participaram os campeões de 7 países aqui da América do Sul. O pontapé inicial, literalmente, foi dado por Peñarol do Uruguai e Jorge Wilstermann da Bolívia. Além desses dois, participaram também São Lourenço da Argentina, Universidade de Chile, do Chile, obviamente, e Milionários e Olímpia, da Colômbia e Paraguai, respectivamente. Mas quem foi o brasileiro que representou o nosso país na primeira Liberta da história? Bahia! 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 É isso mesmo. O time baiano foi o representante do Brasil em 1960. Tem que respeitar o tricolor de aço. Mas como foi o desempenho do nosso esquadrão no torneio? Eles não tomaram um sacode do São Lourenço? Pô, o cara é torcedor do Vitória, tá ligado? Não, pô, só disse que me vê na memória mesmo. Não foi bem assim, Miguel. O jogo lá na Argentina foi 3-0 pro São Lourenço, mas a volta na Fonte Nova, o Bahia venceu por 3-2 os argentinos. Só que isso não foi suficiente para derrotar os Cuervos no placar agregado. Perfeito. E essa primeira Liberta acabou exatamente como começou. Isso porque o Peñarol, que deu o pontapé inicial, foi o grande vencedor. Os carboneiros bateram o Olímpia pelo placar agregado de 2-1. E rapaziada, o Peñarol não parou por aí. Na Libertadores seguinte, em 61, os uruguaios novamente paparam o caneco, lá ele. A vítima da vez foi o primeiro brasileiro finalista, o Palmeiras. Eu fico muito triste com uma história dessa. O Peñarol ainda chegou na final em 1962, mas foi derrotado. O único capaz de derrotar o time de Alberto Spencer e Pedro Rocha foi o Santos, de Pelé, Zito, Pepe e Coutinho. Como já diria o outro, nostálgico. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. O momento de glória eterna santista perdurou até a Liberta de 63, quando Pelé calou La Bombonera fazendo o gol do título do Santos. Santos sempre Santos. Dentro, fora, nossa fama. O primeiro brasileiro campeão e bicampeão da competição sul-americana tem nome. É Santos Futebol Clube. Salve o nosso campeão. Para finalizar os 5 primeiros anos da Libertadores, as edições de 64 e 65 foram vencidas pelo Independiente, da Argentina. Esse time, por sinal, tropa, se tornaria campeão por mais 5 vezes anos depois. Aliás, também é conhecido como o Rei de Copas, justamente por ser o maior vencedor da Libertadores da história até o momento. Para tudo aí. Calma aí, teve um caô aí, hein, jogador?
O momento de glória eterna santista poderia ter durado mais. Não durou. Muito por causa desse time do Independente, que eliminou o Santos nas semifinais de 64, mas também de algumas polêmicas de arbitragem. Realmente, foram 2 jogos difíceis para o Santos. Muitos desfalques, incluindo Pelé, e muitas reclamações de faltas inventadas pelo lado do Independente e ignoradas pelo lado santista, incluindo até um pênalti. A polêmica foi grande já em 64, mas aumentou em retrospectiva. 40 anos depois, uma emissora argentina divulgou um telefonema em que Júlio Grondona, ex-presidente da AFA e do próprio Independente, diz que ganhou os 2 bandeirinhas do jogo e o árbitro Léo Horne. Ele só confundiu o árbitro, que foi o inglês Arthur Holland. O holandês Léo Horne apitou o primeiro jogo da final em Montevidéu, contra o Nacional. Aliás, nesse jogo, o time uruguaio teve 2 gols anulados por impedimento. Terminou 0-0 e 1-0 na Argentina garantiu o primeiro dos 7 títulos do Independente. Na época, o Pelé chegou até a declarar que o Santos não ia jogar em 1965, porque a Conmebol estaria articulando manobras para prejudicar o time. Acabaram jogando de qualquer forma, mas em outro jogo, esquisito, vamos dizer assim, o time perdeu para o Peñarol, que seria vice do Independiente em 65. Mesmo assim, o Santos abdicou de jogar em 1966, 67 e 69. Mas veremos mais disso daqui a pouquinho. Nas primeiras edições da Libertadores, o número de participantes foi aumentando. Na inaugural, foram 7. Na segunda, foram 9. Na terceira, 10. E assim por diante. Então, vocês já devem imaginar que essa quantidade em 1965 já deve ser consideravelmente maior do que quando a Libertadores estreou. Da segunda metade dos anos 60 até o início dos anos 70, a quantidade de clubes oscilou entre 17 e 20. Já de 1974 até 1997, o número de participantes ficou restrito a 21. Só que nesse recorte temporal, houve 2 anos que a Libertadores teve 19 postulantes ao título, em 1986 e 1990. Logo em 1966, a competição teve uma grande expansão, quando além dos campeões, os vices também ganharam vaga. Só que os times brasileiros não gostaram muito, né, Biel? Isso mesmo, Pedro. Nossos times entendiam que isso descaracterizava a competição e decidiram não participar daquele ano. Além disso, também ficaram de fora em 1969 e 1970, por outras questões, como calendário, arbitragem e violência dos jogos. Ou seja, não foi somente o Santos que boicotou naquela época. Ainda, meus craques. Mas seguimos falando das decisões das décadas de 60 e 70. Em 1966, o Peñarol voltou à final e foi campeão contra o River, que estreava em decisões. Foi a final desse ano no multiverso, né? Só que essa decisão, lá em 1966, teve 3 jogos, e o River perdeu a partida de desempate por 4-2, depois de abrir 2-0 ainda no primeiro tempo. Curiosamente, foi aí que nasceu o apelido Galinha, para o time do River Plate. Em 1967, tivemos Racing e Nacional na final. Primeiro e único título do Racing, que vive o maior jejum da Libertadores até hoje, 57 anos. E a partir de 68, um time de alma copeira e agressiva dominou a Libertadores. Simplesmente Estudiantes de La Plata, campeão em 68, 69 e 70 e vice em 71. Podemos dizer que esse time foi o inventor do antijogo, pois não tinha medo de retrancar e muito menos de usar a violência para parar os ataques rivais. Era muito famoso por isso e também pela tática da linha de impedimento, que acabou popularizando. Logo de cara, na primeira final da equipe, o Estudiantes derrotou o Palmeiras, com muitas reclamações alviverdes. Em 69, derrotaram o Nacional e em 1970 o Peñarol, chegando a 3 títulos seguidos. Só para ter uma noção do quanto esse time batia, a disputa do Mundial contra o Milan em 69 é considerado o jogo mais violento da história. E por causa dos feitos nesse jogo, 3 jogadores, o goleiro Poletti, o lateral Maneira e o zagueiro Aguirre Soares, foram literalmente presos por 30 dias. Além disso, a AFA puniu Maneira com 20 jogos de suspensão e 2 anos sem poder disputar partidas internacionais, enquanto Soares pegou 30 jogos e 5 anos. Já Poletti foi simplesmente banido do futebol. Depois as decisões foram revertidas, mas mesmo assim, eles não jogaram a Libertadores de 70 e só o Soares jogou em 71. E em 1971, o Estudiantes voltou à final, mas foi derrotado na revanche do Nacional, que chegou ao seu primeiro título depois de 3 derrotas em finais.
Mas amigos, se esse Estudiantes já foi dominante, nos anos 70 tivemos para algumas pessoas a primeira dinastia de um time na Libertadores, a do Independiente. Se foi a primeira ou não, isso é um debate, mas a realidade é que esse time dos Diablos Rojos era um verdadeiro bicho-papão. Papo reto, paulista. O começo desse reinado foi na edição de 1972, quando derrotaram o Universitário, primeiro representante peruano em uma final de Libertadores. Aliás, o time surpreendeu a todos e fez uma campanha que derrubou o Nacional e o Peñarol nas semis. Os Rojos de Avejaneda, nas semifinais, derrotaram o São Paulo de Toninho Guerreiro e Pedro Rocha, e também o Barcelona de Guayaquil, de Alberto Spencer, o que era treinado pelo brasileiro Otto Vieira. Aí vocês devem estar pensando, semifinal com 3 times? Sim, jogador, mas não é da forma que você está imaginando. As semifinais eram de 2 grupos de 3 times. O primeiro colocado de cada grupo avançava para a grande final. Por isso, o Universitário desbancou na semifinal os gigantes do Uruguai e o Independiente passou pelo São Paulo e pelo Barcelona Fake. E esse formato foi um clássico da Libertadores. Durou até 1987. A ida foi 0-0 em Lima, já em Buenos Aires o Independiente ganhou de 2-1, com 2 gols de Maglione. Assim, a Avejaneda virou baile e os Rojos se sagraram tricampeões da América. E a Libertadores seguinte, rapaziada? Independente, irmão. E a de 74? Independente, irmão. A de 75? Independente, irmão. Caú. Mas se ligue nessa sequência. O time do Independiente se sagrou campeão 4 vezes seguidas. Além de 72, venceram 73, 74 e 75. Nessas decisões, eles superaram o Colo-Colo, São Paulo e União Espanhola. Aliás, os jogos das finais contra o São Paulo em 74 tiveram um agregado de simplesmente 4-1 para o time argentino. E esse time tricolor não era qualquer coisa, beleza? Papo retaço, Manguel. O Tricas de José Poi tinha Valdir Pérez, Nelsinho Batista, Pedro Rocha e Forlan. Forlan? Aquele? Não, esse aqui é o Pablo Forlan, pai daquele, né? O famoso Diego Forlan. A poderosa e histórica família Forlan. Perfeito, Miguel. Mas isso daí é história para outro momento. Beleza, agora chega dessa várzea aí. Foi independente até demais nesse podcast. Aqui nós é Brasil. E falando em Brasil, vamos falar da Libertadores de 76, conquistada pelo Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. O Cabuloso derrotou o River de Alejandro Sabella, Fidjol e Ángel Labruna por 3-2 na final em Santiago, no Chile. E essa campanha foi muito absurda, beleza? A Raposa só perdeu uma única partida, e foi logo um dos jogos da final. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Na fase inicial e na semifinal, ficaram invictos. Derrotaram Sportivo Luquenho, Internacional e Olímpia na fase de grupos. E na fase de semifinal, levaram a melhor sobre o Alianza Lima e a LDU. No primeiro jogo da final, deu Brasil. O Cruzeiro atropelou o River e aplicou um sonoro 4-1 no Mineirão. Já a volta foi no Monumental de Nunes, e o time treinado por Labruna venceu por 2-1. Aliás, fun fact, o Labruna é o segundo maior artilheiro da história do campeonato argentino. A vitória dos milionários forçou a decisão para um terceiro jogo. E no desempate, o Cabuloso venceu para a alegria do povo de Belo Horizonte, menos para alguns de lá. Mas quem vai contar essa história para vocês, amigos, é o locutor Vilibaldo Alves, da rádio Itatiaia. Ajeitou a bola no terreno, o juiz autorizou, a equipe do River catimba, isso é bom, Nelinho está descansando neste momento, porque agacha-se, mete a bola no lugar exato, o juiz vai lá, mete a bola mais para trás, jogador argentino Ortiz a reclama, fica na frente da bola, bastante catimada, é boa, é Nelinho quem tem que bater, tem que se afastar, tomar posição, meteu um gringo com bola e tudo para dentro do gol, bola, adivinhe! Adivinhe, Joãozinho, pelo amor de Deus, Joãozinho! Você, Joãozinho, Joãozinho! Façam que Roberto Batata lá no céu! Abraço aqui na terra, Joãozinho! Neste momento eu me lembro de Roberto Batata! Ele que tanto lutou nessa Libertadores pelo Cruzeiro! Mais um gol que o Brasil está comemorando! E esse foi o gol do título cruzeirense.
Muito brabo, né não? Esse time tinha Raul, Nelinho, Piazza e ainda teve os 3 artilheiros daquela Libertadores: Joãozinho, Palinha e o lendário furacão da Copa de 70, Jairzinho. No ano seguinte, 1977, esse timaço chegou em mais uma final, porém não conseguiu repetir a dose e acabou sendo derrotado pelo Boca Juniors nos pênaltis. O primeiro jogo foi 1-0 Boca em La Bombonera, o segundo foi 1-0 Cruzeiro no Mineirão e o desempate foi 0-0 em Montevidéu. Nas penalidades, o goleiro Hugo Gatti defendeu a cobrança do lateral Vanderlei. Assim, os chineses conquistaram a América pela primeira vez. Se o Cabuloso não conseguiu repetir a dose, o Boca conseguiu. Na edição seguinte, levaram o segundo troféu da Libertadores ao derrotar o Deportivo Cali na final. E segue tudo normal em Cali. O Deportivo sempre pipoca. Não só o Deportivo, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Esse time do Boca só foi parado por quem? 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 Raimundo, brincadeira. Calma, jogador, brincadeira tem hora. Mas quem ganhou desse Boca foi um paraguaio. Sim, exatamente. Os chineses foram batidos pelo Olímpia. Os alvinegros ganharam por 1-0 no Defensores del Chaco, enquanto no segundo jogo na Argentina ficaram no 0-0. O Olímpia entrou para a história colocando seu primeiro troféu de campeão continental, e o Boca saiu da decisão sem ter marcado uma unidade de gol sequer. Os anos 80 começaram, uma época marcante na política, na música, no cinema e também no futebol. A partir daqui, começa uma nova era na Libertadores, porque os brasileiros começaram a dar um pouquinho mais de atenção e, consequentemente, a aparecer mais. E quem inaugurou essa era foi o grande time do Internacional. Em 1979, o Internacional foi campeão brasileiro invicto, feito que ninguém conseguiu repetir até hoje. E na Libertadores de 1980, chegou até a final, e foi vice para o Nacional do Uruguai. Era o famoso Inter do Falcão, que também tinha Mauro Galvão, Jair e Mário Sérgio, e Enio de Andrade no comando. E logo de cara já temos uma fake news para desmentir. É verdade que o Inter jogou a final com o time reserva por causa de um Grenal no Gauchão, Miguel? Então, não. Essa história é bem famosa, mas não passa de boato. Isso porque o jogo de ida foi em 30 de julho e a volta dia 3 de agosto. Enquanto isso, o primeiro Grenal daquele ano só aconteceu no dia 24 de agosto, quase um mês depois da final. E se for ver a escalação e os dados, não restam dúvidas de que isso é mentira mesmo. O time dos 2 jogos da final foi titular mesmo. Todos esses jogadores que o Miguel citou estavam em campo. Reserva, por incrível que pareça, foi o time que jogou esse Grenal. Então não tem mistério. O Inter foi com o time titular mesmo e perdeu a final para o Nacional. E para completar a tristeza, aquela foi a despedida do Falcão. Pois é. O título brasileiro ficou para 1981. E tinha que vir com quem? Família, 5 anos depois do Cruzeiro e 18 anos depois do Santos, chegou a vez do Flamengo ser campeão da Libertadores. O futebol brasileiro voltava ao topo do continente com a vitória de um dos melhores times da nossa história, o lendário Flamengo de Zico. Campeão brasileiro em 1980, o Flamengo finalmente jogou a sua primeira Libertadores em 1981. E já estreou como? Daquele jeito, né? Campeão não tem jeito. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Sobre essa Libertadores e o time do Flamengo, eu queria entender o que rolou no jogo contra o Atlético Mineiro. O que aconteceu por Wright expulsar 5 jogadores? Isso aí é tópico sensível. Acho que a gente pode explicar melhor na parte 2, né? Mas para resumir, Flamengo e Atlético viviam uma rivalidade muito fervorosa. Somado a isso, ainda tinha o fator da diretoria do Galo ser muito exaltada. O Elias Calil, presidente da época, era um guerreiro pro Atlético, mas às vezes exagerava. Dizia que havia um complô contra o futebol mineiro, que o time era perseguido, enfim. Ele sempre adotava esse tom contra o Flamengo.
A própria final do Brasileiro de 1980 mostra isso, né? 2 jogos muito disputados, mas muito violentos também. E também que terminaram com o Galo reclamando bastante da arbitragem. Exatamente, Miguel. Foi algo que alimentou o péssimo clima entre os dois times. Enfim, o tal jogo de 81 foi o desempate da fase de grupos, para decidir quem ia para a semifinal. Mas antes do jogo começar, não conseguia nem decidir onde seria a partida. Basicamente porque o Atlético recusava tudo que o Flamengo sugeria e os dois lados só concordavam em discordar. Foi uma discussão absurda, mas acabou decidido que o jogo seria no Serra Dourada, que era considerado o melhor estádio do Brasil. Flamengo e Atlético também concordaram que o juiz seria José Roberto White, que era considerado o melhor do Brasil na época. E ele era muito rigoroso e inflexível também. Aí quando o jogo começou, com todo esse clima de rivalidade exaltada, não demorou pra coisa ficar feia, né? As faltas foram acontecendo e ficando cada vez mais violentas. O Wright foi ficando mais nervoso e foi sobrando amarelo, até que ele chamou os 2 capitães e disse que ia começar a expulsar. Prometeu e cumpriu, né? Deu red logo de cara. Primeiro pro Reinaldo, por causa de um carrinho no Zico. O Atlético ficou revoltado e logo depois o Éder foi expulso, por causa de uma trombada no próprio juiz. Aí que veio a revolta mesmo. Começou maior confusão no gramado e o Chicão e o Palinha, além do técnico e todo o banco de reservas, foram de red também. A diretoria tirou o time do campo e o jogo só foi retomado depois de mais de meia hora. E quando voltou, aconteceu a expulsão mais bizarra. Na minha opinião, a única que tem alguma discussão mesmo, porque as outras sinceramente foram merecidas. O goleiro João Leite começou a cair no chão para parar o jogo, e o Wright foi se estressando, até que a paciência acabou e ele expulsou o cara por cera mesmo. Exagerado, mas o próprio Wright ainda insiste que acertou em todas as decisões e que não mudaria nada, nem com VAR. Ok, tudo bem. Bem exagerado, mas tudo bem. Avançando nas semifinais, o Flamengo jogou contra o Deportivo Cali da Colômbia e Jorge Wilstermann da Bolívia. E a final foi contra o Cobreloa do Chile. Meio fácil, não? Não foi não. O Jorge Wilstermann tinha aquele problema clássico da altitude. E o Deportivo Cali era um bom time, pô. Pela Libertadores, eles estavam invictos há 25 jogos em casa. E a última derrota tinha sido lá em 70, pro Olímpia. Em 1981, já tinham até eliminado o River na fase de grupos. E mesmo assim, foi um passeio do Flamengo. 4 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados e só 2 sofridos. Chegou na final invicto, com 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. Só que o Cobreloa também estava invicto, e a campanha era parecida. Os chilenos tinham 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. O clube era jovem, tinha apenas 4 anos, mas o time era muito forte. Era bancado pela estatal de mineração de cobre chilena, a Codelco. No primeiro jogo da final, no Maracanã, o Flamengo venceu sem problemas. 2-1 com 2 gols do Zico. O problema foi no segundo jogo, no Estádio Nacional. No Chile teve pressão da torcida. Tinha até uma sirene tocando no estádio. Sim, pô, bizarro. E teve aquela ajudinha da arbitragem também. Foi um impedimento esquisito inventado, um monte de agressões ignoradas, o Júnior foi pisoteado e nada aconteceu, família. Deu 1-0 pro Cobreloa, forçando o terceiro jogo. A grande decisão, no Estádio Centenário, em Montevidéu, foi tranquila. Não teve sirene, a arbitragem estava mais na moral e o Flamengo fez 2-0 fácil, de novo com 2 gols do Zico. E outra coisa muito lembrada também, o Anselmo, atacante reserva, entrou no jogo só para dar um soco no Mário Soto, que foi o que mais bateu lá no jogo do Chile. Vai terminar final de partida. O Flamengo é campeão da Libertadores. 2 para o Flamengo, 2 gols de Zico, 0 para o Cobreloa. Fim de espetáculo aqui no Estádio Centenário. Aquele timaço de bola como atual campeão entrou na Libertadores de 82 direto na segunda fase e caiu logo no grupo da morte com Peñarol e River Plate. Contra o River Plate não teve problemas, meteu 3-0 na Argentina e 4-2 no Maraca. O problema foi o Peñarol, né, tropa? Miguel, primeiro deu 1-0 eles, lá no Centenário. Depois, para variar, no Maracanã, assim como em 2019 e 2024, 1-0 o Peñarol também. O Flamengo precisava vencer esse jogo para forçar o desempate e pressionou o tempo inteiro, mas a bola não entrou de jeito nenhum. Menos para o Peñarol, que venceu com um golaço de falta no ângulo de Jair, aquele mesmo do Internacional. Esse jogo é muito lembrado até hoje pelos torcedores do Peñarol,
com uma grande vitória daquele time, que também era muito bom. Foi uma espécie de segundo maracanaço para eles, que falam até mais desse jogo do que da própria final. Mas afinal, vamos falar do final. Conta pra gente como foi, Biel. O Peñarol enfrentou o Cobreloa, que voltou à decisão da Libertadores um ano depois de ser vice para o Flamengo. E o roteiro foi bem cruel, porque eles seguraram o 0 a 0 no Uruguai e tiveram o jogo inteiro no Chile precisando fazer um golzinho só. No final, foi todo mundo pra frente e literalmente aos 45 do segundo tempo perderam a bola e tomaram o contra-ataque. Foi aí que Venâncio Ramos cruzou para o craque do time, Fernando Morena, que mandou para o fundo da rede, dando o título ao Peñarol. Esse time do Peñarol voltou à final da Libertadores no ano seguinte, em 1983. Não tinham mais o brasileiro Jair, mas ainda tinham o Morena e o Venâncio Ramos, fora que todo o resto era igual também. Mesmo assim, o campeão de 1983 foi o imortal tricolor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Vice-campeão brasileiro em 1981, o Grêmio eliminou o Algoz, Flamengo, na fase de grupos, com 1 a 1 no Sul e 3 a 1 em pleno Maraca. Ainda passou o carro no Blooming e no Bolívar, e foi às semifinais invicto, com 5 vitórias e 1 empate. Na segunda fase, enfrentou o América de Cali e o Estudiantes de La Plata, e passou com 5 pontos, contra 4 dos argentinos e 3 dos colombianos. O grande jogo dessa fase foi o 3 a 3 contra o Estudiantes na Argentina. É a famosa Batalha de La Plata, que é lembrada toda vez que o Grêmio joga contra o Estudiantes. O que acontece toda hora, né? Todo ano tem Grêmio e Estudiantes na Libertadores. É incrível. E foi nesse jogo cheio de pressão e violência que o Grêmio se classificou para a final. O Imortal até chegou a fazer 3 a 1 e ainda teve um gol mal anulado por impedimento, mas acabou saindo com um empate mesmo. E foi até bom, porque se tivesse vencido, o jogo poderia ter acabado em tragédia, vamos dizer assim. A saída do estádio foi perigosa, com insultos e ameaças, pedra no ônibus e tudo mais. Mas ainda bem que terminou empatado mesmo, e nem teve outro jogo contra o Estudiantes. Graças a Deus, porque, seria violento pra caramba, né? Pelo menos passou pra final contra o Peñarol, de forma mais tranquila e tal. Nem tanto, mano. A final também foi muito pegada. Teve pressão, teve briga, dedo na cara, pisando no tornozelo, carrinho na canela. A gente tá falando de Libertadores dos anos 80, né, rapaziada? Isso era padrão. O mais calmo jogo da Libertadores dos anos 80. Como a ida no Uruguai terminou em 1 a 1, o Grêmio chegou com vantagem para a volta no antigo Olímpico. Vencer em casa dava o título, e o Imortal logo abriu o placar. Fernando Morena empatou aos 25 do segundo tempo, mas 8 minutos depois, o Grêmio fez 2 a 1 de novo. E claro, foi caroçado o jogo inteiro. Trocação franca, rapaziada. Tem uma lenda famosa desse jogo, em que dizem que o Hugo de León, ídolo do Grêmio e do Nacional do Uruguai, jogou com uma camisa do rival do Peñarol por baixo da camisa do Grêmio e ficava mostrando para os adversários. Lenda ou não, também teve briga séria nesse jogo, né, Jô? Libertadores dos anos 80 era isso, né, mano? Faltando 3 minutos pro fim, Baidec derrubou o Fernando Morena numa falta muito dura e começou uma discussão no gramado. Aí o Venâncio Ramos deu um soco no goleiro Mazarop. O bandeirinha viu, o juiz expulsou e os uruguaios foram pra briga. Todo mundo foi pra cima do Renato Gaúcho, que protagonizou uma das cenas mais brabas da história do Grêmio. O capitão Walter Oliveira cobrou e ele simplesmente respondeu com um 2 a 1 com as mãos, mostrando o resultado do jogo. O Grêmio tem que evitar a briga, evidentemente, ganha de 2 a 1. E o Renato faz exatamente esse sinal para Oliveira. 2 a 1. E o placar terminou assim mesmo, fazendo daquele Grêmio heróico campeão da América pela primeira vez. Era um grande time, que se apoiava principalmente nas defesas do grande Mazarop, na liderança do seguro e talentoso de León, na qualidade dos meias Tita e Osvaldo e na velocidade de Renato e Tarciso. E o time era tão bom que voltou à final da Libertadores no ano seguinte, mas não conseguiu derrotar o Independente de Botini e Burruchaga e companhia. E esse foi o canto de cisne do Rei de Copas, né? Porque chegaram na 7ª e pararam por aí. São 40 anos de seca, mas também 40 anos em que ninguém conseguiu igualar as 7 conquistas do Diablo Rojo. Os 3 anos seguintes da Libertadores têm uma coisa em comum: o América de Cali vice. Em 85 perderam para o Argentinos Júniors, em 86 para o River, que finalmente foi campeão da América, e em 1987 para o Peñarol.
Essa de 87 também foi o canto de cisne do Peñarol, o último título do aurinegro pentacampeão, e foi no apagar das luzes. Literalmente no apagar das luzes. Foi no jogo de desempate, no Estádio Nacional do Chile. Tava empatando em 0-0 na prorrogação, e o resultado dava o título pro América. Mas aí, aos 120 minutos, Diego Aguirre mandou um chute da entrada da área e fez o gol salvador do título uruguaio. E foi no apagar das luzes porque teve um blackout em Cali, exatamente na hora do jogo. A luz caiu e os torcedores não viram o final do jogo. E como foi bem no finalzinho, a emoção tomou conta e eles foram para as ruas comemorar, enquanto Aguirre fazia o gol do Peñarol, sem que eles soubessem. A luz voltou rapidinho, e quando eles viram o resultado do jogo, ninguém entendeu nada. Vice de novo, e era impossível ser mais cruel, né? Pô, imagina a doideira que deve ser isso. Pior de tudo é a tristeza de ser vice 3 anos seguidos. Tanto é que o narrador colombiano se recusou a narrar o gol. E ainda perguntou pra Deus, filho, por que sempre com a gente, Senhor? Um ano depois do título do Peñarol, tivemos o último título do Nacional e do Uruguai também. Essa Libertadores teve a primeira mudança de formato desde 1971, e foi muito estranho. Tinha repescagem para a semifinal, bem bizarro. Tanto é que pro ano seguinte eles mudaram de novo, e o formato para as Libertadores de 1989, 1990 e 91 foi esse. 20 times na fase de grupos com 5 grupos de 4 clubes. Passavam os 3 primeiros de cada que se juntavam ao atual campeão nas oitavas. Daí em diante, normal, até a final. E outra coisa importante, o jogo desempate deixou de existir. E essas 3 Libertadores tiveram uma peculiaridade. O Cone Sul inteiro ficou de fora da final, sem brasileiros, uruguaios ou argentinos, por 3 anos seguidos. Algo que nunca tinha acontecido até 1989. Entre os brasileiros, o que chegou mais perto foi o Inter, que caiu nas semis para o Olímpia em pleno Beira-Rio, após vencer a ida no Paraguai. Até hoje, esse é um dos maiores traumas do torcedor colorado. O Olímpia passou para a final e enfrentou o Atlético Nacional, do famoso Higuita, que foi heróico. A decisão foi para os pênaltis e foram 9 para cada lado. Haja coração, amigo! Total. E o Higuita marcou o dele e ainda impediu 5 cobranças do Olímpia, inclusive as 4 últimas. Na decisiva, o lendário Leonel Álvares converteu e deu o primeiro título para a Colômbia. O ano seguinte só teve o Atlético Nacional como colombiano mesmo. Isso porque os clubes do país foram banidos por causa do assassinato de um árbitro no Campeonato Nacional de 1989, que acabou cancelado. Eram tempos de cartel colombiano, Pablo Escobar, narcos, contravenção pura, e pura mesmo. E tem um caso que envolve brasileiro nessa Libertadores. O dia em que o Eurico Miranda simplesmente peitou o Pablo Escobar. Nas quartas daquela Libertadores, o Atlético Nacional ganhou por 2-0 e eliminou o Vasco, mas o Eurico ficou sabendo que subornaram a arbitragem. Aí, ele exigiu que anulassem a partida, e a Conmebol realmente remarcou para campo neutro em Santiago. Mas, no final de contas, deu Atlético Nacional 1-0 mesmo. Nas semis, eles enfrentaram o Olímpia de novo, mas dessa vez saíram derrotados. O decano paraguaio passou, e na final venceu o Barcelona de Guayaquil. E em 1991, essa semifinal se repetiu de novo. E de novo, o Olímpia eliminou o Atlético Nacional. Caraca, o Olímpia chegou em 3 finais seguidas. Chegou, mas dessa vez não deu. Contra o Colo-Colo, empataram no Paraguai e levaram 3-0 no Chile. E pela primeira vez, um clube chileno foi campeão da Libertadores. Alô Pinochet! Vale lembrar que muito desse título tem a ver com o tirano chileno. Ok que a ditadura acabou em 90, mas o futebol chileno, incluindo esse Colo-Colo, colheu muitos frutos do regime desse facínora. Depois de 8 anos sem um campeão brasileiro, os ventos da mudança começaram a soprar forte, e eles vinham da terra da garoa, minha terra. 1992 inaugurou uma nova era na Libertadores. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro.
Valeu, Paulicéia desvairado. Tu virou São Paulino, irmão? Se for São Paulino, tu avisa. Não, mas a conquista foi de um rival. Mas que tem que admitir que era um excelente time. O São Paulo de Tele Santana, bicampeão da Libertadores em 92 e 93. E não somente do Tele, né? Mas também de grandes jogadores, como Zete, Antônio Carlos, Ronaldão, Cafu, Palinha, Elivelton, Miller e, é claro, o craque Raí. Se o Raí, aí a rapaziada que sabe completa. E meio que existe até uma decisão sobre de quem era aquele time. Tem gente que chama de São Paulo de Tele, outros chamam de São Paulo do Raí. Enfim, o que importa é que foi um time realmente soberano, né? Exatamente, não tem muita crítica para aquele São Paulo, não. E um dos jogos mais lendários do time foi justamente a final daquela Libertadores, contra o grande Newell's Old Boys, de Marcelo Bielsa. Foi um duelo tático muito interessante e bem equilibrado, com uma vitória de 1-0 para cada lado. Com isso, a decisão foi para os pênaltis, e no Morumbi lotado, com mais de 100 mil pessoas, Zete impediu 3 cobranças e o São Paulo saiu como campeão. E a emoção foi tão grande que a torcida invadiu. O gramado no Morumbi ficou lotado, logo após o apito final. E a festa nem acabou aí, rapaziada. Porque em 1993, o soberano foi bicampeão da Libertadores. E começou do jeito que terminou, eliminando o Newell's nas oitavas de final. Nas quartas, outra pedreira pela frente, o Flamengo, atual campeão brasileiro. Nas semis, 2 jogos difíceis contra o Cerro Porteño e uma final mais tranquila contra a Universidade Católica, com direito a 5-1 no jogo de ida. O São Paulo ainda chegou em uma terceira final seguida, em 1994. Neste ano, eles até eliminaram aquele timaço do Palmeiras nas oitavas, mas na final, contra o Vélez, não teve jeito. Mais uma vez, 1-0 para cada lado, e decisão por pênaltis. Mas quem brilhou dessa vez foi Chilavert, que impediu a cobrança do Palinha e garantiu o título argentino. Mesmo assim, lá estava o São Paulo, com 2 títulos, empatado com o Santos como o maior campeão brasileiro. Essa sequência do São Paulo transformou a Libertadores para os brasileiros. Os títulos e o sucesso daquele time mudaram a cara do torneio, que virou uma obsessão para o resto do país. Se a Libertadores já tinha sua importância antes, a partir dos anos 90, ela se tornou uma prioridade, em paridade com o Mundial de Clubes. E logo depois de São Paulo, foi a vez do Grêmio ser bicampeão. Grêmio! O grande time de Felipão, Jardel, Paulo Nunes e companhia derrotou o Atlético Nacional de Iguita e empatou com o Santos e São Paulo, com o maior campeão entre os brasileiros. Em 1996, tivemos uma final repetida. 10 anos depois do River e América de Cali de 86, os 2 times se reencontraram. E o resultado foi o mesmo, River campeão. Por sinal, os mais ligados já perceberam a grande coincidência bizarra do River, que chegou na final da Libertadores em todos os anos que terminaram com 6 no século passado. Vice em 66 e 76 e campeão em 86 e 96. Fica aí a curiosidade. Em seguida, tivemos 3 títulos seguidos de brasileiros, em 97, 98 e 99. E isso, o Cruzeiro foi bicampeão em 97, empatando com Santos, São Paulo e Grêmio como maior campeão. Cruzeiro! Curiosamente, no Brasileirão do mesmo ano, o Cabuloso quase foi rebaixado. E em 98 e 99, tivemos 2 campeões inéditos. Um deles eu nem tenho tanto problema em falar. Foi o Vasco. É o rival, mas era um grande time e eu também nem era nascido na época. Então sem problemas. E o outro, Biel, quem foi? Quem foi, Biel? Quero falar nada não, mano. Fala aí, pô. É o Palmeiras, mano. Pronto, tá aí. Tá satisfeito? Tu é palmeirense mesmo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Não sou não. Não sou palmeirense não, mentiroso. Mas pô, tem que admitir também que eram 2 grandes times. O Vasco, por sinal, eliminou todos os últimos campeões naquela Libertadores de 98. Passou pelo Cruzeiro, Grêmio e River e foi campeão em cima do Barcelona do Equador. O Barcelona fake, né? Nessa época aí, nas transmissões da Rede Globo, tinha uma vinheta muito braba do neguinho da Beija-Flor em cada gol do Vasco. Toca aí o gol do título, editor. Já vamos passar dos 46 prometidos pelo Javier Castrilli. Aí o Luizão vai terminar o primeiro tempo, já o show do intervalo para você. Vai muito bem o Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Barcelona. É o Vasco para conquistar a Libertadores. O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete, tem a chance, pé direito, bateu. Gol!
7 aos 46 do primeiro tempo. Botou pela direita, levou vantagem. Botou na frente, na chegada do zagueiro, partiu o chute, saiu pro abraço, não deu para Ceballos. Aos 46 do finalzinho, no instante final do acréscimo prometido pelo Castrilli. E o Palmeiras era o Palmeiras do Filipão. Não era um time tão bonito quanto o time de 93 e 94, bicampeão brasileiro, mas era muito copeiro. E passaram por um caminho difícil até o título, eliminando o Vasco nas oitavas e nas quartas o seu Corinthians, Biel. Foi nos pênaltis, né? Isso, no famoso derby do século, que canonizou São Marcos como ídolo sagrado. Lá vem Vampeta, ele o Marcos, partiu Vampeta, Marcos pegou! Bateu muito mal, Vampeta bateu no meio do gol. Olha o Marcos, não foi tão no meio assim. O Marcos foi outra... Que imagem bonita, ele ali, boca aberta, olhos arregalados, indo pra bola, esperando fazer a defesa. Agradece a Deus. O Jonas é palmeirense. Não sou, não. Mas continuando, nas semis eliminaram o River com direito a 3-0 e foram campeões nos pênaltis contra o Deportivo Cali. E assim chegamos ao fim do milênio e de mais uma era da Libertadores. Diferentemente do que vimos na década de 1990, os brasileiros tiveram muita dificuldade para conquistar títulos na primeira década do novo milênio. Nem me fale, Biel, foram tempos difíceis para o futebol brasileiro. Pois é, meu mano. Nas edições disputadas entre 2000 e 2009, somente 2 taças ficaram com clubes do nosso país. E vimos o amplo domínio dos nossos hermanos, em especial um clube. Boca Juniors. Caramba, tu respondeu muito rápido. Como você sabia dessa, Pedro? É fácil, amigo. O Boca sempre foi um gigante do nosso continente, como vimos mais cedo. Mas foi justamente nesse período que os chineses alcançaram o melhor momento da sua história. Exatamente, Pedro. Nessas 10 edições foram 3 títulos e um vice-campeonato. Um desempenho que é e sempre será muito difícil de alcançar. Mas rapaziada, pro Boca Juniors ter conseguido esse desempenho tão impressionante, com certeza tinha algo muito especial, né? Se eu bem me lembro, essa equipe tinha jogadores de muita qualidade. Tinha o craque Riquelme, mas também outros como Córdoba, Ibarra, Guilherme Esqueloto, Palermo, Tevez e até o brasileiro Yarley. E se não bastasse tanto jogador bom assim, um dos maiores trunfos desse time era o técnico, o histórico Carlos Bianchi. Mas como o Miguel falou, o grande nome mesmo era o Riquelme. Por falar nisso, ele inspirou o nome de muitos brasileiros nascidos nessa época. Inclusive, o meu nome quase foi Riquelme. Esse calvo do Bianchi era mesmo, hein? Depois de tirar o Vélez da espera ganhando do São Paulo em pleno Morumbi na final de 94, conseguiu tornar o Boca Juniors, de fato, o clube mais temido do continente. Foi medo nisso, Jonathan. Palmeiras e Santos sentiram na pele o poder dessa equipe do Boca, sendo os vices em 2000 e 2003, respectivamente. Tranquilo, tropa. A gente tá falando bastante desse Boca Juniors aí, mas eu quero mesmo saber é dos nossos brasileiros. Tudo bem que não tivemos muitos títulos nessa década, mas com certeza tivemos boas histórias, tanto com os campeões como os quase campeões. Nisso eu tô ligado, e pode cravar que teve mesmo, tá? Confesso que não vi com meus próprios olhos, mas acompanhei e sei que, assim como eu, você que está nos escutando já ouviu falar do São Caetano, que quase foi campeão da Libertadores de 2002. E foi bem quase mesmo. O Azulão chegou a ganhar fora de casa no jogo de ida da final contra o tradicional Olímpia por 1-0, mas acabou perdendo de virada no Pacaembu por 2-1 e foi derrotado nos pênaltis. Um verdadeiro pecado para o clube que vinha fazendo um trabalho excelente na época e que hoje em dia está praticamente abandonado, na 4ª divisão do futebol paulista. Esse time tinha Ailton, Somália, Marcos Senna, Silvio Luiz. E falando em brasileiro vice-campeão, em 2005 e 2006 tivemos finais nacionais pela primeira vez. Obviamente, além dos campeões, os vices teriam que ser brasileiros também. Em 2005, o São Paulo derrotou o Atlético Paranaense e em 2006, o tricolor perdeu para o Inter. Já em 2007, foi a vez do Grêmio perder para o Boca Juniors. Ainda era o Carlos Bianchi? Não, em 2007 o técnico era Miguel Angel Russo, mas o Boca teve a volta de Riquelme, que estava desde 2003 no futebol espanhol. Ele protagonizou uma das melhores campanhas da história da Libertadores
e conduziu o gigante argentino ao seu último título da competição. E não foram só esses vices, pois em 2009, o Estudiantes encerrou seu jejum de Libertadores, que durava quase 40 anos. A vítima da vez foi o Cruzeiro, que conseguiu segurar o 0-0 na Argentina, mas acabou tomando a virada em pleno Mineirão. E em 2008 aconteceu uma coisa chata. Quer enganar quem, mano? Com certeza você se diverte muito ao lembrar dessa final. Admito que sim. Mas ao mesmo tempo, é impossível não lembrar também o que o Cabanhas fez contra o Flamengo nesse mesmo ano, né? Precisava lembrar disso não, mano. Tava todo felizinho aqui lembrando da LDU. Pois é, meu mano, mas infelizmente nem só de alegria a gente vive. O Jonatas está certo. Vamos falar da final da Libertadores de 2008. Uma das decisões mais emocionantes e mais legais da história, mas que terminou triste pro brasileiro da vez, que era justamente o Fluminense. Exatamente, Pedro. O Flu foi recuperar uma desvantagem de 4-2 que foi construída no primeiro jogo contra a LDU, virando para 3-1 no Maracanã lotado. Mas a derrota nos pênaltis, com uma atuação brilhante do goleiro Cevades, ficou durante muito tempo assobrando a torcida do Fluminense. Esse é, inclusive até hoje, o primeiro e único título da Libertadores da LDU e do Equador como um todo. Cevadios defendeu! A LDU é campeã da América! O futebol equatoriano conquista pela primeira vez o título da Libertadores da América. Cevadios, o mais experiente do time, se consagra com 3 defesas. Antes de falarmos sobre de fato os dois brasileiros campeões nessa primeira década do século XXI, acho legal falar rapidamente de mais uma zebra desse período. Se falou de zebra, é comigo mesmo. Depois de virmos aqui que a LDU aprontou no Maracanã em 2008 e o que quase o São Caetano fez em 2002, outro time que chegou como um verdadeiro fenômeno foi o pequeno Once Caldas, que em 2004 surpreendeu a América do Sul e venceu a Libertadores, superando o já citado temido Boca Juniors, de Carlos Bianchi e craques. Outros bons detalhes desse título do Once Caldas é que até hoje o clube é só o segundo da Colômbia a vencer a Libertadores, ao lado do Atlético Nacional. Curioso, pois um país cheio de clubes tradicionais que já alcançaram a final é justamente um time pequeno ter a taça e esses não. Além, é claro, o fato dessa final ter sido decidida numa das piores disputas de pênaltis da história, 2-0 para os colombianos. E depois de tantas histórias marcantes, seja por zebras ou quase títulos, vamos falar da glória brasileira. São Paulo em 2005 e Internacional em 2006 foram os brasileiros que foram exceção a essa regra de tantos campeões de outros países nesses anos. O tricolor paulista conseguiu se sagrar o primeiro tricampeão brasileiro, fato que hoje é bem comum, mas na época era algo constantemente buscado pelos clubes já bicampeões do Brasil. O São Paulo superou Santos, Grêmio e Cruzeiro nessa contagem, ganhando a final por 5-1 no agregado sobre o Atlético Paranaense, que a gente já contou. São Paulo! E como dito antes, o fato interessante dessa final é que foi a primeira da história da Libertadores entre clubes do mesmo país. Um grande feito do Brasil. Já o Internacional conseguiu encerrar uma longa espera. Mesmo tendo times muito fortes e marcantes em anos anteriores, principalmente na década de 70, o Inter não conseguiu seu título. E isso, enfim, mudou em 2006. Quando liderados pelo eterno Fernandão, o Colorado derrotou o atual campeão São Paulo na final e levantou sua primeira taça da Liberta. E essa taça tirou um peso imenso das costas do clube, principalmente da torcida do Inter, já que o maior rival, o Grêmio, já era bicampeão. E nunca é legal ficar ouvindo zoação do seu amigo torcedor do time rival. Pô, mas ainda faltava uma taça, não? Ah, mas pelo menos já dá aquela aliviada no coração. E você sabe bem como foi isso, né, não, Bel? Nem me fale, meu amigo. Ou melhor, vamos falar sim, porque se nos anos 2000 os brasileiros tiveram muita dificuldade para levantar a taça da Liberta, podemos dizer que aconteceu justamente o contrário nos anos 2010, com 6 conquistas entre 2010 e 2018, ou seja, a maioria dos títulos. E assim, começamos outra era da Libertadores. E em meio às conquistas brasileiras e até as estrangeiras, tivemos grandes histórias sendo contadas, como um bicampeonato para pressionar o rival, o nascimento e a consagração de 2 gênios do futebol, a ascensão de um tricampeão brasileiro, o primeiro título de 2 grandes clubes e um dos maiores clássicos do mundo decidindo a competição. Realmente tem coisa pra caramba pra gente falar dessa década, mas vamos começar por ordem cronológica, ok? Mas a gente não estava fazendo desse jeito? Sim,
Mas a gente se empolga às vezes, tipo Pedro escrevendo 5 páginas do roteiro só pra falar do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro em 1981. Ah, sim, perfeito. Em 2010, foi a vez do Internacional entrar no até então seleto grupo de bicampeões brasileiros da competição, somente 4 anos depois de vencer o seu primeiro título. O Colorado ganhou do Chivas de Guadalajara na final, um time mexicano, algo que era raro, vencendo no México e no Beira-Rio. E o time era bom, com ótimos jogadores, principalmente no começo daquela época, quando estavam no auge ou despontavam para grandes carreiras no futebol. Dentre alguns nomes estão Leandro Damião, Juliano, Bolívar, D'Alessandro, Tyson e Rafael Sobis. E futebol é imprevisível mesmo, porque a maioria desses caras não foram o que se esperava deles, como por exemplo Leandro Damião e o Tyson, mas pelo menos consolidou grandes nomes com a camisa do Inter, tipo o D'Alessandro e o Rafael Sobis. Eu ia até introduzir o próximo campeão, mas vou deixar pro meu amigo santista Jandas poder falar. E é com prazer, meu mano. Em 2011, o Santástico encerrou um jejum impressionante de quase 50 anos sem títulos da Liberta. Mas pelo menos foi com estilo, hein? Mais ou menos, na verdade, né? Esse time do Santos passou por altos e baixos a campanha inteira, apesar de ter sido campeão. E o mais importante de tudo isso é que no final de toda essa campanha, a taça foi pro lado do peixe. E esse título serviu para consagrar de vez o time incrível que o Santos tinha na época, com jogadores históricos como Ganso, Borges, Arouca, Elano e o melhor de todos, o ainda menino Neymar Júnior. Vou te falar que quem não gostava do Ney nessa época estava mentindo. O moleque brincava em campo contra qualquer um, e não foi diferente na final da Libertadores contra o Peñarol, que voltava a disputar o título após 24 anos. 2-1 no agregado para o Santástico se consagrar o segundo brasileiro tricampeão, igualando o São Paulo, fazendo até o Rei Pelé descer para o gramado do Pacaembu para comemorar com os jogadores do Santos. Imagina a emoção dele, depois de tantos anos ver o time que ele consagrou e o que o consagrou finalmente sair dessa espera tão angustiante. E o mais incrível é que foi contra o mesmo Peñarol que o Santos do Pelé derrotou lá em 62. Deve ter sido uma baita emoção mesmo. Mas sabe o que mais me lembra essa final que o Santos levou? O quê? A não narração do não gol do Santos, do querido Kleber Machado. Boa bola do Arouca pro Neymar, vai pra cima o Neymar, deixou a marcação do Valdez pra trás, Zé Eduardo na área, Ganso chegou, olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo, gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, a bola foi pra fora? O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não é possível, ele jogou na linha, na rede pelo lado de fora. Acontece. Ainda falando dessa Libertadores, o Corinthians protagonizou um dos maiores vexames brasileiros da história da competição, para tristeza do nosso amigo Paulicéio aqui. Infelizmente sim. E só de imaginar que essa foi a segunda eliminação traumática seguida do Corinthians dá uma dor no coração. Em 2010, o Timão já tinha sido eliminado em pleno ano do centenário pelo Flamengo, graças à maldita regra do gol fora. E em 2011, o Timão passou vergonha mesmo. Foi eliminado na pré-Libertadores, que é a fase anterior à fase de grupos até hoje. Perdeu para o desconhecido Tolima da Colômbia e dessa forma se eternizou como o primeiro time brasileiro a ser eliminado. E olha que tinha simplesmente Ronaldo e Roberto Carlos no elenco, né? Mas vamos combinar que esses dois aí estavam bem longe do auge, né? Bom, sendo irônico ou não, esse acontecimento foi um dos principais fatores que levaram o Corinthians ao título brasileiro do mesmo ano, já que o técnico Tite foi bancado mesmo após a eliminação, contrariando a torcida e a imprensa. E já falando das conquistas do Corinthians nesse período, a gente então já entra na Libertadores de 2012, que o... Solta o hino do Corinthians, Cascão! Não começa não, mano. Mas se teve hino do Flamengo, São Paulo e Grêmio, tem que ter do Corinthians também. Justo. Obrigado. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Foi em 2012 que o Timão finalmente levantou a taça da Libertadores, depois de muito sofrimento, muita espera, decepção, tristeza e zoação. Poucos títulos da Libertadores foram tão libertadores de fato, já que tirou esse peso enorme da torcida e da instituição. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.
Já que acabou a empolgação aqui do nosso amigo corintiano, posso falar um pouquinho dessa conquista do Corinthians. A equipe paulista teve um bom desempenho na campanha inteira, mas é claro que sempre com a velha e boa dose de sofrimento que o torcedor do Corinthians está acostumado. Essa campanha do Corinthians tem uns pontos bem decisivos, que parecem de fato coisa de cinema. A primeira delas foi a troca feita por Tite no gol, já que o titular do time na época, Júlio César, não vinha bem, inclusive sendo um dos grandes culpados pela eliminação do time no Paulistão. Foi aí que o Tite escalou até então o desconhecido Cássio como titular da equipe, e a estreia foi logo numa baita pedreira, o Emelec, lá no Equador. Pois é, Miguel. Mesmo não sendo o adversário dos mais difíceis, para um goleiro recém-chegado, um jogo de Libertadores fora de casa nas oitavas de final é desafio grande. Mas ele foi muito bem e o Corinthians conseguiu segurar o 0-0 no Equador e vencer no Pacaembu por 3-0. Outro momento decisivo aconteceu nas quartas de final contra o Vasco, quando mais uma vez o Cássio foi fundamental. Dessa vez, ele defendeu um chute cara a cara contra o Diego Souza, já no segundo tempo do jogo de volta, em pleno Pacaembu. E vou te falar, poucas vezes a torcida do Corinthians ficou tão quieta, mas o gigante Cássio defendeu, começando de fato a construir sua idolatria no clube. E depois dessa salvada histórica do Cássio, o Corinthians tinha a obrigação de se classificar. E foi bem isso que aconteceu. Com gol de Paulinho de cabeça já no fim do jogo, o Timão foi para a semifinal enfrentar o Santos. Clássico alvinegro para definir o finalista de Libertadores. E vou te falar, esse time do Santos era ainda melhor que o de 2011, porque já estava bem mais encaixado e com o Neymar cada vez melhor e mais pronto para ser o jogador de elite mundial que se tornou posteriormente. Dito isso, o Santos praticamente não conseguiu jogar contra o Corinthians, parando na forte marcação preparada para o menino Ney e no competente sistema defensivo já conhecido do Tite. Foi 1-0 na Vila Belmiro, com um golaço de Emerson Sheik que até foi expulso depois na partida. Na volta, o Corinthians até tomou um susto com o gol do Neymar, mas conseguiu um empate no segundo tempo e foi para a primeira final de sua história. Mas o trabalho era difícil, hein? Simplesmente o todo-poderoso Boca Juniors de Riquelme, que, como a gente falou antes, tinha amedrontado o continente há poucos anos e sempre foi um adversário muito complicado. No jogo de ida em La Bombonera foi bem sofrido, com o Corinthians sendo realmente bem pressionado pelos argentinos e saindo atrás no placar. Mas quando é pra ser, é pra ser. Mais uma vez, o Tite lançou um garoto desconhecido num jogo importante e ele decidiu. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Pior que esse é um baita exemplo mesmo, Biel, porque o Tite colocou o Romarinho no jogo que não tinha jogado 1 minuto na Libertadores ainda. E não é que no primeiro toque na bola dele, o cara cavou o goleiro do Boca Juniors e empatou a partida em plena Bombonera lotada, numa final de Libertadores, fim de jogo, 1-1. Aí ficou no papo pro Coringão levar essa taça em casa, no Pacaembu completamente abarrotado. Mesmo com o peso da camisa e fama de pesadelo de brasileiros, o Boca Juniors tremeu. Com 2 gols do decisivo Emerson Sheik, o Corinthians venceu por 2-0 e finalmente libertou seu povo, fazendo até mesmo os homens mais durões, tipo meu pai, chorarem de emoção. Vou te falar, amigo, com você falando assim, eu até me emocionei um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo. Se já foi especial pro Biel, que era bem novinho, imagina pro pai dele e para tantos outros corintianos que já eram adultos ou até mesmo idosos vendo esse título. A gente sentiu um peso parecido como este, sendo tirado em 2019. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E esse time do Corinthians fez história mesmo, porque foi o primeiro campeão invicto desse formato mais tradicional da Libertadores com 14 jogos. Beleza, minha rapaziada, já passamos tempo demais falando do Corinthians em 2012. Então tá na hora de falar de mais um brasileiro campeão inédito, o Atlético Mineiro. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador. E assim como o Inter passou por um tempo e o Corinthians também, o Galo tinha que aturar os principais rivais, os cruzeirenses, com a zoação sobre o título da Libertadores, justamente aquele que eles já tinham 2. E com certeza esse título do Galo foi um dos mais emocionantes da Libertadores, muito por conta das classificações e das emoções que aconteceram na fase de mata-mata. E a gente não pode deixar de citar que esse time era orquestrado por ninguém mais, ninguém menos que o bruxo Ronaldinho Gaúcho, que neste ano só não fez chover com a camisa do Atlético. Além, é claro, de outros grandes jogadores como Jô, Leonardo Silva, Diego Tardelli, Josué, Richarlison, Bernard e Victor. Ou melhor, São Victor, porque depois do que o goleiro fez nessa Libertadores, ele se tornou uma lenda do clube.
O Atlético fez uma campanha bem sólida na competição inteira, terminando no primeiro lugar do grupo com 15 pontos, mais que o dobro do segundo colocado São Paulo, inclusive com os dois voltando a se enfrentar logo nas oitavas de final. Não foi em um desses jogos que o Ronaldinho pediu água para o Rogério Ceni e dessa forma saiu um gol do Atlético? Exatamente, foi o confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos no Independência, em que o Atlético venceu o São Paulo por 2-1. Bebam água, amigos. Já nos jogos pelas oitavas, o Galo atropelou o São Paulo com um agregado de 6-2. Mas foi a partir das quartas de final que começou a campanha memorável do time, com gols, viradas e disputas de pênalti. A primeira forte emoção foi contra o Tijuana, clube mexicano. No jogo de ida, fora de casa, o Atlético segurou o 2-2. Um bom resultado frente a uma equipe que vinha surpreendendo aquele ano. No jogo de volta, no Independência, ou o Horto como ficou conhecido pela torcida, o jogo estava empatado por 1-1, com o Galo se classificando por causa dos gols fora, quando o Tijuana teve um pênalti a seu favor já nos minutos finais de jogo. Mas Vitor, começando a sua jornada para se tornar ídolo, pegou o pênalti de Riascos. Você é o cara, Vitor. Riascos autorizado. Aí o Riascos, Vitor pegou! Vitor salva o Galo no Horto! Espetacular o goleiro! Um milagre em Belo Horizonte, você revê o lance no detalhe. Vitor com o pé salva o Galo no fim! Te falar, um time campeão da Libertadores que não tem um momento desse na sua campanha, não pode dizer que foi campeão de verdade. Emoção pura. Nas semis, o Galo enfrentou um time que também estava em busca de seu primeiro título de Libertadores, o Newell's Old Boys. E o primeiro jogo na Argentina foi um baque para o Atlético, uma derrota por 2-0. Um placar complicado para reverter, mas a torcida contava com a força do fator casa, fundamental até então. Pois é, Biel, e não deu outra. O Galo conseguiu reverter a vantagem, mas foi só nos pênaltis, tá? 2-0 no tempo normal, com gols de Bernard e Guilherme, e nos pênaltis, o Atlético conseguiu a classificação graças ao travessão e ao São Victor, que defendeu na última cobrança. 3-2. E na grande final, o Atlético foi enfrentar um dos mais tradicionais clubes do continente, o Olímpia, que 11 anos antes já tinha estragado o sonho de outro brasileiro. E como foi essa final, Miguel? Foi quase igual à semifinal, Biel. O Galo tomou 2-0 fora de casa no jogo de ida, e foi buscar 2-0 em casa, mais uma vez, agora no Mineirão lotado. Mas com um gol já no final, quase no apagar das luzes, graças ao capitão Leonardo Silva. Após mais 30 minutos de prorrogação nos pênaltis, São Victor pegando uma cobrança e contando com a ajuda mais uma vez do travessão. E fun fact, o Olímpia é o único time da história da Libertadores que chegou na final em todas as décadas. Mas enfim, rapaziada, que baita sequência que os brasileiros emendaram no começo dessa década, hein? 4 títulos, 2 campeões inéditos, tricampeonato, bicampeonato e tudo mais, né? Ninguém ia parar a gente, né? Falou cedo demais, mano. Porque vem aí agora uma sequência de 3 títulos dos nossos irmãos sul-americanos. Pior que é, amigos. E para manter a escrita dos campeões inéditos, até a Argentina resolveu ajudar. Pois em 2014 foi a vez do San Lorenzo, que sempre foi considerado o único dos grandes clubes argentinos sem Libertadores sair da fila. E tudo isso passando por uma das piores semifinais da história da competição. Nacional do Paraguai defensor de um lado, São Lourenço e Bolívar do outro. E a final foi entre Nacional do Paraguai e São Lourenço, mostrando que de qualquer forma teríamos um campeão inédito em 2014. Melhor para o time do Papa, é o Ciclone. Passa muito pela falta de força dos brasileiros nessa edição da Libertadores esse domínio de clubes mais alternativos. Dos brasileiros, o Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo foram eliminados na fase de grupos, o atual campeão Atlético Mineiro, e o Grêmio nas oitavas de final. O brasileiro que melhor desempenhou nessa edição foi o Cruzeiro, eliminado justamente pelo São Lourenço. E em 2015 foi a vez de um grande clube do continente voltar ao grande palco do continente, o River Plate. E o River vinha voltando já desde a temporada passada, quando já havia ganhado a Sul-Americana. Mas por que vinha voltando? O River Plate sempre foi um gigante, né? Exatamente. Mas nos últimos anos o River Plate passou pelo pior momento de sua história. O clube argentino foi rebaixado em 2011, um acontecimento trágico e impensável, principalmente para um clube que sempre protagonizou grandes jogos e momentos assim como seu maior rival. O River Plate precisou passar por uma reestruturação completa, mas que gerou frutos rapidamente.
o River já tinha conquistado o campeonato argentino no ano anterior, além da Sul-Americana já citada pelo Biel. Em 2015, a fase de grupos foi sofrida, conseguindo se classificar somente na segunda posição, com metade dos pontos do Tigres, que ficou em primeiro. E a história preparou logo um super clássico nas oitavas. River Plate e Boca Juniors se enfrentaram depois da eliminatória de 2004, que culminou na classificação dos chineses, então tinha aquele ar de vingança por parte dos milionários. A primeira partida no Monumental de Núñez deu River, com um placar magro de 1-0. Porém, a segunda partida, em La Bombonera lotada, nunca chegou a acabar. Isso porque, graças a uma confusão entre a torcida do Boca, os jogadores do rival e a polícia, provocaram a suspensão na partida. Posteriormente, a Conmebol eliminou o Boca Juniors e classificou o River Plate. Rapaz, as tretas do Grenal aqui no Brasil não chegam aos pés dessas entre Boca e River, hein? Não é à toa que esse é considerado o maior clássico do mundo, maior até mesmo que Barcelona e Real Madrid. Guarda essa informação que daqui a pouco ela vai ser bem importante, beleza? Nas quartas, o River Plate enfrentou o Cruzeiro e mais uma vez o clube mineiro parou nessa fase. E mais uma vez para um argentino. Dessa vez, foi para um time grande mesmo, então dá pra perdoar. Mais ou menos, viu, Jonatas? A Raposa ganhou em pleno Monumental por 1-0 e acabou tomando uma sapatada em casa. Com o Mineirão lotado, 3-0 fora o baile. O Cruzeiro praticamente não jogou nesse dia. Essa sapatada deve ter doído, hein, minha rapaziada? Na semifinal, o River Plate de Marcelo Gadiardo enfrentou o presente de Deus dessa Libertadores, o Guarani do Paraguai. A gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim. Referência desnecessária. Calma, Paulicéio. Diferentemente do Corinthians, o River Plate respeitou o Guarani. Venceu na Argentina por 2-0 e empatou por 1-1 no Paraguai, conseguindo sua vaga na final para buscar seu terceiro título. Tenho que concordar mesmo. Menosprezaram o Guarani e pagaram caríssimo com a eliminação. Na grande final, o River enfrentou o adversário da fase de grupos, o Tigres do México, que na fase anterior eliminou o Internacional. Fora de casa, o River Plate segurou o forte time do Tigres por 0-0 e no Monumental de Núñez venceu com certa facilidade, por 3-0. Enfim, voltou ao topo do continente. Já deu para perceber que os nossos irmãos voltaram a ganhar a Liberta e que os brasileiros não estão arrumando nada. Parece até déjà vu dos anos 2000. Mas para sua surpresa, meu caro Jonatas, o próximo campeão não foi um argentino. Em 2016, após 27 anos do seu primeiro título, o Atlético Nacional da Colômbia voltou a levantar a taça da Libertadores. E diferente do último título colombiano, esse era esperado porque de fato esse time do Atlético era muito bom. Bom mesmo, Miguel. É bem verdade que depois desse título foi bem difícil ver alguns dos principais jogadores do elenco vingarem em outro clube. Mas o que importava para a torcida de Los Verdolagas era a taça. E ela veio. O Atlético Nacional foi bem a competição inteira, praticamente terminando a fase de grupos invicta. Nas oitavas, o adversário foi o Huracán, da Argentina, e passou com tranquilidade também. Porém, nas quartas, o adversário foi o Rosário Central, que já havia eliminado 2 brasileiros, sendo o Palmeiras ainda nos grupos e o Grêmio nas oitavas. E foi um confronto bem mais complicado. É sempre complicado enfrentar o Rosário Central, que é conhecido pelo jogo bastante agressivo e pela hostilidade da torcida. E é claro que dessa vez não foi diferente. Os colombianos perderam fora de casa por 1-0, mas buscou o 3-1 em casa, com direito à sofrência e porradaria. Sonora porradaria. Cenas lamentáveis? Que show! Assunto sério, irmão. Depois de enfrentar essa verdadeira batalha contra o Rosário Central, o Atlético Nacional tinha o São Paulo pela frente, que voltava à semifinal depois de um tempo. No entanto, mesmo enfrentando um adversário com 3 títulos e experiência, o time colombiano venceu por 2-0 no Morumbi lotado, com 2 gols de Miguel Borja, futuro rei da América, e por 2-1 em casa. Bem consistente mesmo, hein? Esse time só perdeu um jogo na campanha toda. Por muito pouco não foi campeão invicto. Isso mesmo. E a final foi contra mais uma surpresa. E dessa vez era surpresa mesmo. O Independiente del Valle, que disputava somente pela 3ª vez a Libertadores. E o clube equatoriano eliminou grandes adversários, como o atual campeão River Plate, o Pumas do México e o Boca Juniors. Mas a surpresa do famigerado time do Suco acabou na final, porque reinou a consistência e a qualidade do Atlético Nacional. Bicampeão. E amigos, vem aqui anunciar o fim dos títulos estrangeiros e a volta dos brasileiros. Aê! Brasil! Tudo bem que é só por 2017 agora, mas já é alguma coisa, né? Calma que tá vindo coisa boa mais pra frente. Em 2017, bem como o Miguel já adiantou, o Brasil voltou a ter um time campeão. E mais um tricampeão, o Grêmio.
tudo orquestrado por Renato Gaúcho, campeão como jogador lá em 83, que voltou no meio da temporada anterior, 2016, para arrumar a casa e já tinha ganhado o título da Copa do Brasil. Marcelo Groi, Jeromel, Kahneman, Arthur, Luan e Lucas Barrios, entre outros, foram nomes notáveis da equipe do Renato Gaúcho, que se classificou em primeiro de seu grupo. Nas oitavas, o Imortal enfrentou o Godoy Cruz da Argentina e conseguiu a classificação ganhando os 2 jogos. Vale destacar que a partir dessa edição da Libertadores, os confrontos das oitavas e todo o caminho seriam pré-estabelecidos por um sorteio, diferentemente dos anos anteriores, que havia cruzamento entre os melhores primeiros colocados e os piores segundos colocados. Boa colocação, Biel. Nas quartas, tivemos um confronto brasileiro, algo que já tem um tempo que a gente não via na Libertadores. E prometia ser um baita confronto, porque o adversário foi o Botafogo, que estava fazendo uma grande Libertadores, eliminando adversários tradicionais como Estudiantes e o atual campeão, Atlético Nacional, na fase de grupos, e o Nacional do Uruguai nas oitavas. Mas toda essa boa fase do Fogão não adiantou de muita coisa, porque deu Grêmio, com 1-0 no agregado graças à vitória magrinha em sua arena. Na semifinal, o Imortal teve o Barcelona fake, e foi um verdadeiro atropelo lá no Equador, 3-0. Esse jogo é curioso, porque o lance mais lembrado da partida é justamente oposto aos gols do Grêmio. A defesa de Marcelo Groi no chute de Ariel Nahuelpan foi impressionante, sendo notada e comparada no mundo todo com a fatídica defesa de Gordon Banks. O jogo começa elétrico, segundo tempo, aí Ovi cruza, bola desviada, Damião, com Mariel, defesaça do Groi, o que é isso? Me expliquem que eu não entendo o que o Groi fez! Com esse placar elástico, o Grêmio se deu até o luxo de perder a partida de volta em casa por 1-0. O tricolor gaúcho voltava a uma final de Libertadores após 10 anos para tentar afastar aquela má impressão que ficou na final de 2007, depois de ser atropelado pelo Boca e voltar a ficar à frente do seu rival internacional em números de títulos da Liberta. Também destaco que foi a partir dessas semifinais que o VAR começou a ser utilizado na Libertadores. Na grande final, o adversário era argentino. O Lanús chegava pela primeira vez numa decisão da Libertadores e sonhava com o título, principalmente depois de conseguir uma virada impressionante contra o River Plate nas semifinais. No jogo de ida, a partida difícil, mas com um gol salvador de Cícero, já aos 37 da segunda etapa, permitiu ao Grêmio ir com vantagem para o jogo da volta. Mas, mesmo fora de casa, o grande jogador e rei da América, Luan, destruiu com a partida, ajudando o Imortal a abrir 2-0, ainda na primeira etapa. O Lanús até diminuiu no segundo tempo, só que o título já estava mais que garantido para o tricolor. Grêmio Tri. Rapaziada, tem muita discussão por aí que diz que esse título do Grêmio foi fácil, porque o Imortal não enfrentou nenhum grande clube do continente, pelo menos nenhum com títulos. Interrompendo rapidamente os títulos brasileiros da Libertadores 2018 acabou se tornando uma das mais especiais, mesmo não tendo um clube brasileiro campeão. Isso porque essa edição seria a última com final em 2 jogos, porque a partir de 2019 a Conmebol implementaria final única, tal qual é na nossa Champions League. Fora isso, essa edição teve rumos e reviravoltas muito boas. A final é um capítulo à parte de uma Libertadores que ficou marcada na memória, não só dos torcedores dos clubes envolvidos, como de todos nós que gostamos de futebol. River Plate e Boca Juniors fizeram grandes campanhas, desde a fase de grupos, superando grandes adversários. O Boca Juniors terminou os grupos na segunda posição, atrás do Palmeiras, e contando com a ajuda do clube brasileiro para se classificar. Depois, eliminou o Libertad nas oitavas e o Cruzeiro nas quartas. E Cruzeiro, simplesmente inimigo da classificação para as semis. Não que o Corinthians seja amigo da classificação para as quartas, né? E na semifinal, o Boca Juniors enfrentou seu algoz da fase de grupos, o Palmeiras. Mas, diferente de lá, o Boca Juniors fez valer a freguesia do Alviverde, vencendo por 2-0 em La Bombonera e empatando por 2-2 no Allianz Parque, chegando a mais uma final, a primeira desde 2012. Já o River Plate foi o primeiro do grupo, ficando à frente do Flamengo por 2 pontinhos somente. Nas oitavas e nas quartas, o Milionário eliminou os rivais da Avejaneda, Racing e Independente respectivamente, e alcançou as semis mais uma vez, mantendo a regularidade e bom trabalho de Marcelo Gajardo na equipe. Miguel, perdão a interrupção, mas vou ter que falar da sacanagem que fizeram com o meu Santástico. A Conmebol decidiu punir o Santos em meio aos confrontos das oitavas de final contra o Independiente, por conta de uma escalação irregular do Carlos Sanches, que havia sido expulso em 2015, quando ainda jogava pelo River Plate, jogando pela Sul-Americana.
Posteriormente, o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, considerou a Conmebol culpada, mas aí já era tarde demais e o Santos foi eliminado graças ao 3-0 que a Confederação deu no jogo de ida a favor dos argentinos. Inclusive, graças a essa decisão bem duvidosa, para dizer o mínimo, da Conmebol, o jogo de volta no Pacaembu não chegou a terminar, por conta da revolta da torcida do Santos, que começou a jogar objetos no gramado e a ter conflitos com a polícia. Voltando ao River Plate, o Grêmio seria o adversário dos argentinos, e o resultado foram 2 bons jogos, com uma reviravolta emocionante nos minutos finais no jogo da volta. No Monumental de Núñez, o Grêmio venceu por 1-0, e estava vencendo por esse placar até os 36 minutos da segunda etapa, quando o primeiro gol saiu. Depois disso, o Imortal sentiu o gol, e o zagueiro Bressan acabou cometendo um pênalti bobo, já nos acréscimos, o que acabou culminando no 2-1. Depois disso, o Imortal sentiu o gol, e o zagueiro Bressan acabou cometendo um pênalti bobo já nos acréscimos, que acabou culminando no 2-1 para o River Plate se classificar para a final, graças ao gol fora. Maldito gol fora. Os deuses do futebol e a Conmebol planejaram certinho, e a última final em 2 jogos da história da Libertadores foi entre Boca Juniors e River Plate. O Superclássico, um dos maiores do mundo, se não o maior. E é óbvio que foi jogão e jogo tenso, né? A primeira partida foi disputada em La Bombonera, com o placar terminado num agitado 2-2, com as clássicas confusões de sempre. Tava tudo planejado para o jogo da volta acontecer no Monumental de Núñez, com as 2 torcidas e o estádio lotado. Mas antes da partida, alguns torcedores do River atiraram pedras no ônibus dos jogadores do Boca Juniors, que não se sentiram seguros e não quiseram jogar a partida. Outras datas foram propostas, porém não chegaram num acordo. Pois é, Jonatas. Então a solução proposta pela Conmebol, e que foi aceita por ambas as equipes, foi a disputa da partida não somente em outro país, mas em outro continente, mais precisamente na Espanha, em pleno Santiago Bernabéu. Mas o nome da competição não é Libertadores da América? Do nada virou Colonizadores da América? Tem isso, mano. Mas não dá pra negar que o maior clássico do mundo, ser disputado em um dos maiores estádios do mundo, casa do maior clube do mundo, é bastante simbólico, né? E foi um baita jogo, igual ao jogo de ida e como todos nós estávamos esperando. Benedetto, carrasco do Palmeiras e um dos grandes personagens daquela competição, abriu o placar ainda no primeiro tempo, e o River Plate conseguiu um empate com o Lucas Prato no segundo tempo. Como de costume, a final da Libertadores foi para prorrogação, e nela, Quinteiro e Pity Martínez, o rei da América, fizeram os 2 gols do 4º título do River Plate. Festa dos milionários em Madrid, e tristeza eterna para os chineses. E que história, hein, amigos? Tinha que encerrar com chave de ouro essa fase mais raiz da Libertadores. Agora, a partir de 2019, a gente vai ver um cenário completamente diferente, tanto em finais quanto em títulos, porque vem aí uma dinastia de um país, o Brasil. Chegamos em 2019. A Libertadores da América chegava à sua 60ª edição. Ela também contava com uma relevante mudança naquela edição. Pela primeira vez, a Conmebol realizou final única naquela edição. Mas essa ideia surgiu do nada? Mais ou menos. Em 2018, a Conmebol preparou uma reunião mudando o formato da grande final da competição, a fim de transformá-la em um evento esportivo de classe mundial. O presidente Alejandro Domingues explicou que, além de um evento esportivo, seria um evento cultural e turístico, que traria muitos benefícios para o futebol sul-americano como um todo. Algo bem parecido com a Champions League, né? Exatamente isso. Todos os moldes da preparação para os eventos da final são inspirados na competição europeia, desde datas até o show dos artistas. Além das mudanças no formato da competição, novamente o torneio passaria por uma nova era. Se nas edições mais antigas houveram uma dominação dos clubes argentinos e uruguaios, chegou a vez dos brasileiros comandarem a competição. Brasil! Também veio junto com isso o declínio de alguns países, como os uruguaios, paraguaios e chilenos. É importante destacar que, além da dominância nas conquistas, também teve a presença dos clubes nas fases finais. A efeito de comparação, em 2016 apenas 4 clubes chegaram à fase de mata-mata da competição: Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio, com o título terminando nas mãos de um clube colombiano, como eu disse anteriormente. Esse número quase dobrou na edição atual, 2024, com 7 clubes presentes nas oitavas de final, 7 de 16 times. Isso, obviamente, renderia em conquistas, e foi isso que aconteceu. Foram 5 títulos consecutivos de times brasileiros na competição, algo que é inédito.
Os argentinos conseguiram, em 2 oportunidades, emplacar 4 títulos em sequência. A primeira vez foi em 1967 até 1970 e a segunda foi em 1972 até 1975. Voltando à edição de 2019, é importante falar que quase deu red. Queimou os cuscuz, mano? Quase isso, mano. A Conmebol tinha planejado a final desta edição para ser disputada no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Porém, por conta de manifestações contra o governo neoliberal chileno, precisou ocorrer uma mudança no palco da grande final. Com isso, foi definido que a final seria decidida no Peru. Lá ele! Qual é, mano? Seriedade na parada. Perdão, Marolê. Voltando, a final foi disputada no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Belíssimo estádio, por sinal. Visão, Pedro. Nova era, novo formato de final, confusão na decisão para o jogo, mas quem terminou como campeão daquela edição? Pelo amor de Deus, né? Meu Mengão, pô. Flamengo! Isso mesmo, o rubro-negro carioca conquistou seu bicampeonato após 38 anos. Que jejum, hein? Logo Calma. você querendo falar isso? Calma aí, paulista. Aquele título foi histórico por diversos motivos, mas talvez o principal deles foi justamente por ser um timaço comandado pelo português Jorge Jesus. Um time que não sai da cabeça de nenhum flamenguista. A final foi contra o gigantesco River Plate, que era o atual campeão da Libertadores e vinha com muita moral para o jogo e para aquela edição. Eu assisti esse jogo em casa com a minha família. O River Plate abriu o placar logo no primeiro tempo com o Rafael Borré. Vacilo enorme na marcação do Flamengo. Tudo parecia perdido, porém apareceu o predestinado Gabriel Barbosa para marcar os 2 gols no finalzinho da partida para a explosão do Rio de Janeiro. E do mundo inteiro. Bom lembrar que naquela edição foi implementada a entrega do anel para o melhor jogador da competição. A premiação era graças à patrocinadora, que produziu o anel, que era avaliado no valor de no mínimo R$200 mil. O anel foi confeccionado com 125 diamantes e alguns detalhes especiais, como por exemplo, uma safra amarela, uma safra azul e um rubi em homenagem ao local que foi jogada a decisão. Bom, com o Gabigol marcando os gols decisivos nas fases eliminatórias, sendo o artilheiro daquela competição e decidindo a final, obviamente ele levou o anel para casa, certo? Pior que não. O Bruno Henrique, o bólido, o homem das passadas largas, levou o primeiro anel da Libertadores. Aquele dia 23 de novembro de 2019, exatamente 38 anos do dia 23 de novembro de 1981, foi incrível, épico e diria até que memorável. Eu peguei a referência na fala, hein, pai? Para quem nunca percebeu, a introdução do nosso querido podcast Além do Gol tem a belíssima narração de João Guilherme, ex-narrador da Fox Sports. Sem dúvidas, uma das melhores narrações daquele jogo, se não a melhor. Agora, partindo para a edição de 2020, a Libertadores continuou com os mesmos moldes da edição passada. E o palco escolhido para aquela final foi o Estádio do Maracanã, que pela segunda vez receberia uma final de Libertadores. Naquela edição, tivemos a presença de 8 clubes brasileiros, sendo 7 por vagas conquistadas pelo Campeonato Nacional e uma pelo campeão da Libertadores, no caso, o Flamengo. Flamengo! Ainda contava com Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians. A competição teve início em janeiro de 2020, com a fase inicial, a pré-Libertadores, e só terminou em janeiro de 2021. Ô louco! Pois é, isso aconteceu por conta da pandemia do coronavírus. A competição foi suspensa após a conclusão da segunda rodada da fase de grupos, inicialmente até o dia 21 de março, e posteriormente estendida até o dia 5 de maio. No dia 17 de abril, a Conmebol anunciou a suspensão da competição por tempo indeterminado. Foram meses sem que houvesse uma partida sequer de futebol. Foi apenas no dia 10 de julho que a Conmebol anunciou o novo calendário para o restante da competição. Os jogos voltaram a acontecer apenas em setembro, com toda a fase de grupos sendo disputada sem público e com técnicos, comissão e jogadores reservas utilizando máscaras. 6 clubes brasileiros conseguiram se classificar para a fase de mata-mata da competição. E dentre eles, 2 equipes eram tratadas como as favoritas para conquistar o título. O atual campeão da competição, o Flamengo, e o Palmeiras, dono da melhor campanha da competição, com 16 pontos conquistados. Porém, as coisas não deram certo para o rubro-negro carioca e eles rodaram cedo na competição para o Racing da Argentina em pleno Maracanã. E as coisas deram muito certo para o Alviverde. Eles tiveram sorte no sorteio e conseguiram enfrentar simplesmente o segundo pior classificado, o Delfim do Equador. Logo depois veio o Libertad do Paraguai, o pior classificado. É muita sorte desses caras. A sorte parecia ter acabado quando encontraram pelo caminho com o River Plate,
Porém, o Palmeiras tinha na beira de campo o gênio Abel Ferreira, que tinha a receita desse time, e aplicou um surpreendente 3-0 na Argentina. No jogo da volta, quase as coisas desandaram, mas o Palmeiras se segurou e garantiu a classificação para a grande final. É importante lembrar de outro clube paulista que surpreendeu a todos, o gigantesco Santos. O alvinegro praiano fez uma belíssima fase de grupos e se classificou com a segunda melhor campanha. A equipe começou com um técnico, mas acabou trocando durante a competição e fez com que o time fizesse uma campanha superior ao do tricampeonato em 2011. O Santástico despachou a LDU, o Grêmio e o Boca Juniors e enfrentaria o Palmeiras para tentar se tornar a equipe brasileira com o maior número de títulos da Libertadores. Antes de falar da final, também é importante lembrar que ainda estávamos no período da pandemia e os jogos eram realizados sem público nos estádios. Porém, o governo do Rio de Janeiro autorizou a presença de 10% de público para a final. Foi definido que não haveria a venda de ingressos, mas sim um credenciamento. Com a capacidade máxima de 78 mil pessoas, eram permitidos até 7,8 mil presentes. A Conmebol colocou 5 mil ingressos à disposição dos jornalistas, convidados e representantes dos clubes, que, no entanto, estão todos juntos no setor oeste, logo abaixo das tribunas de imprensa. Cerca de 2,5 mil torcedores convidados pela entidade foram ao Maracanã para assistir aquela final. E, obviamente, não seguiram as regras impostas pela Conmebol. Cenas de aglomerações e pessoas sem máscaras foram bem comuns naquela partida. Algo bem irresponsável por parte da entidade e do governo do estado. Os casos de infectados e de mortes pela Covid-19 ainda eram muito alarmantes, mas mesmo assim se mantiveram firmes em manter a presença de público para a grande final. Voltando para o futebol, aquela foi a terceira final da história da competição entre duas equipes brasileiras e também a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram na competição, e o porco levou a melhor. Em uma final bem abaixo apresentada pelas duas equipes, o jogo foi decidido apenas no finalzinho do tempo regulamentar. Após cruzamento de Rony, o atacante Breno Lopes, um herói improvável de cabeça, marcou o gol que deu o segundo título da Libertadores para o Palmeiras, após 21 anos da última conquista. Pela primeira vez na história da competição, as duas equipes com as melhores campanhas da fase de grupos alcançaram a decisão. Com o sucesso na edição passada, novamente a Conmebol realizou a personalização de um anel especial para o craque da competição. Quem você acha que foi o craque dessa edição, Mano Biel? Bom, com o Palmeiras conquistando o título, tendo seus jogadores compondo boa parte da seleção da competição, provavelmente foi um jogador do Alviverde, certo? Pior que não. Marinho, o dono do minimício aleatório, o Marito, foi o eleito craque daquela edição. Mesmo não sendo o artilheiro da competição e nem o maior assistente, o jogador foi fundamental para a equipe santista, sendo decisivo nos jogos de mata-mata. Com a edição passada terminando ainda em 2021, teríamos 2 títulos da competição sendo entregues no mesmo ano. O que isso vai ser uma polêmica no futuro não está escrito. Pois é, meu cria, isso vai dar muito pano para manga. Ainda com a pandemia do coronavírus, o estádio da decisão foi escolhido virtualmente pela Conmebol, e dessa vez, a final seria disputada no Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. Importante destacar que inicialmente Montevidéu não estava na lista prévia das cidades que concorreriam para sediar a final das competições da Conmebol. Porém, depois que o governo uruguaio intermediou as negociações da entidade com o laboratório chinês Sinovac para receber as vacinas, as coisas mudaram. Outro fator que pesou para essa escolha foi o ritmo na vacinação da população no país. Até início de maio, cerca de 36% das pessoas já haviam tomado pelo menos a primeira dose da vacina. Com a mudança, o estádio precisou passar por reformulações para sediar a final, e a Conmebol fez uma grande reforma no lendário estádio, sendo a maior desde a sua fundação em 1930. As mudanças foram desde a troca de gramado até os vestiários e as tribunas da imprensa. Pedro, como ficou a questão do público nos estádios? Boa pergunta, Jonatas. Lembrando, pessoal, que naquele período ainda estávamos na pandemia da Covid-19. Com isso, a Conmebol optou por manter os jogos sem público durante as fases preliminares e a fase de grupos. Mas depois da final da Copa América, disputada no Brasil e com público no Maracanã, a entidade autorizou a presença de torcedores nos estádios a partir das oitavas de final, desde que a legislação local fizesse a liberação seguindo os protocolos sanitários. E para surpresa de 0 pessoas, novamente o Brasil foi o país com mais clubes participando daquela edição. Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos. Boa, Biel, é sempre bom destacar que os times brasileiros dominaram totalmente a competição.
tendo muitos clubes participando na disputa pelo título. Os favoritos à conquista da edição não mudaram: Palmeiras, o atual campeão, Flamengo e River Plate. A realidade é que no recorte atual, a Libertadores basicamente virou uma competição para os times brasileiros e argentinos, contando com a presença de alguns infiltrados dos outros países do continente. Uma amostra disso é que nesta edição, dos 16 times do mata-mata, 6 eram brasileiros e 6 eram argentinos. Dos 6 brasileiros classificados, 5 passaram sendo o primeiro do grupo, e novamente foi a melhor campanha da fase de grupos. E foi a vez do Galo. O time mineiro surpreendeu a todos e, mesmo não sendo um dos favoritos à conquista do título, fez uma fase de grupos absurda, terminando com 16 pontos. Além de, posteriormente, eliminar 2 gigantes, Boca Juniors e River. A equipe parou nas semifinais para o Palmeiras, sendo eliminado pelo critério de gol qualificatório. Os deuses do futebol foram cruéis demais com o Atlético Mineiro. Pois é, essa regra do gol qualificatório seria abolida na edição seguinte. Então o Palmeiras foi o último clube a se beneficiar dessa regra na Libertadores. Nem vou falar nada sobre. O Alviverde foi a segunda melhor campanha, fazendo 15 pontos e foi tirando geral da competição. Universidade Católica, o rival São Paulo, o Atlético Mineiro e esperava o adversário na final. Que, para surpresa de 0 pessoas mais uma vez, foi o Flamengo. O rubro-negro carioca novamente passou por uma mudança de técnico durante a competição. Rogério Ceni comandou a equipe na fase de grupos e depois Renato Gaúcho comandou o mais querido nas fases finais. E aquele Flamengo do Renate atropelou geral na Libertadores e aplicou sonoras goleadas. Ao todo, foram 18 gols no mata-mata e apenas 3 gols sofridos. A grande final foi com as 2 principais forças do país. A decisão vinha com um clima diferente no ar. Vinha mesmo. As 2 equipes estavam na busca pelo tricampeonato. Quem conquistasse o título se igualaria a São Paulo, Santos e Grêmio como os times brasileiros com mais títulos de Libertadores. E o Alviverde foi imponente mais uma vez. E novamente com um herói improvável, Daverson, o Davin. Mais uma vez, a final foi para a prorrogação. Mas no tempo normal, o jogo foi bem agitado. No primeiro tempo, o Palmeiras abriu o placar com uma bela finalização do Rafael Veiga. No segundo tempo, o Flamengo foi mais agressivo e conseguiu empate com Gabriel Barbosa, o Gabigol. Não, ironicamente, eu pensei que ele iria repetir o mesmo feito de 2019. O Flamengo até tentou, mas logo no início da prorrogação, em um erro crasso de Andrés Pereira, Daverson recuperou a bola e, cara a cara com Diego Alves, finalizou com frieza para fazer o gol do tricampeonato do Palmeiras. Alguns recordes foram quebrados pelo Palmeiras com esse título. O Alviverde também sagrou-se bicampeão consecutivo do torneio, fato que não acontecia havia 20 anos. A última vez tinha sido com o Boca Juniors, lá nas edições de 2000 e 2001. Além disso, o Palmeiras também tornou-se o único clube a vencer 2 edições da Libertadores no mesmo ano. Pô, agora eu vou aceitar. Palmeiras mais uma vez campeão, então dessa vez o melhor jogador do torneio foi um jogador do Palmeiras. Chutaria Rafael Veiga, você tem? Boa, mano. Continua com 100% de aproveitamento. Possível isso. Desta vez, quem levou o anel para casa foi o Gabigol. Mesmo sem o título, foi importante na campanha do rubro-negro e foi o artilheiro da competição com 11 gols. Em 2022, as coisas foram diferentes. A pandemia de Covid-19 já estava mais controlada e boa parte do mundo já estava vacinada. Além disso, houve uma pequena mudança na competição. Como havíamos comentado, a Conmebol aboliu a regra do gol fora de casa, de todas as suas competições de clubes. A regra vinha sendo usada desde 2005, e após todas as principais competições do mundo pararem de usar, a Conmebol resolveu acabar com ela também. Então, caso houvesse empate nos 2 duelos de mata-mata, os jogos iriam para os pênaltis. Exatamente, amigo. O melhor momento do esporte. Uma coisa não mudou. A final única que naquele ano foi disputada no Equador, mais precisamente em Guayaquil, no Estádio Monumental do Barcelona. Outra coisa que também não mudou foi a maior presença de times brasileiros na competição. Dessa vez, tínhamos 9 equipes na Libertadores. Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense e América Mineiro. Mano, 9 equipes de 32 é muita coisa. De fato. Além disso, dos 9 times, 6 se classificaram para a fase final da competição. E quantos argentinos? 6 também. Ah lá, não falei que virou um campeonato para os times brasileiros e argentinos? Eu sabo muito, pô. E nessa edição, ficou ainda mais claro isso, quando nas quartas de finais só haviam times do Brasil e da Argentina. E qual foi a surpresa daquela edição?
Se em 2020 foi o Santos e em 2021 foi o Galo, em 2022 foi o Atlético Paranaense. O Furacão fez uma campanha sensacional, principalmente no mata-mata, eliminando o Libertad no Paraguai, vencendo e despachando o Estudiantes na Argentina, eliminando o Palmeiras dentro do Allianz Parque, fazendo com que a equipe chegasse à final após 17 anos. Campanha muito boa do rubro-negro do Filipão, mas não foi melhor que a de outro rubro-negro, o Flamengo. Apesar de não ter a melhor campanha da fase de grupos, o Mengão conseguiu se classificar de forma invicta e quase conseguiu 100% de aproveitamento. Só não conseguiu porque foi prejudicado contra o Talleres na Argentina. Novamente passou por uma troca de técnico durante a competição, começando com o português o Paulo Sousa, o romântico, para terminar com o brasileiro Dorival Júnior. Com o brasileiro assumindo em meio a uma grande crise no clube, conseguiu uma classificação após uma goleada avassaladora contra o Tolima. Logo depois enfrentou o time paulista. Mas agora você consegue me informar quem foi o adversário paulista, Biel? Tava quietinho na minha e você veio me lembrar disso. Mas o Flamengo conseguiu a classificação contra o Corinthians após vencer os 2 jogos. Porém, vale ressaltar que essa equipe do Corinthians igualou o Santos de Pelé ao eliminar o Boca Juniors na La Bombonera nas oitavas de final, na disputa de pênaltis. Boa, moleque! Após isso, enfrentou o Vélez Sarsfield, outra grata surpresa na competição. Tem um detalhe absurdo sobre esse jogo, né, Pedro? Pois é, mano. Os caras simplesmente destruíram o próprio gramado para atrapalhar o jogo do Flamengo. E no final, o que aconteceu, Miguel? O Flamengo aplicou uma sonora goleada nos caras. 4-0 e hat-trick de Pedro, que já havia feito 4 gols nas oitavas de final contra o Tolima. E na volta, outra vitória e mais gol do Pedro, fazendo o rubro-negro carioca chegar à sua 3ª final em 4 anos. Deixou nessa edição. E a final seria brasileira pela 3ª vez seguida. Os 2 rubro-negros chegavam com uma expectativa para o jogo. O Mengão ia em busca do tricampeonato para se igualar com Grêmio, São Paulo, Santos e Palmeiras. Enquanto isso, o Furacão buscava o seu primeiro título da competição. E não tinha como ser diferente. A Libertadores foi vermelha e preta. O Flamengo conquistou o tricampeonato e de novo ele decidiu. Gabigol, o predestinado. O jogo foi decidido no primeiro tempo após belíssima jogada de Rodinei e Everton Ribeiro. A bola foi cruzada para dentro da área e o predestinado completou para o gol, garantindo mais uma taça para o Mengão. Com a conquista, além do Flamengo entrar no seleto grupo de tricampeões, ele também entrou em outro grupo, o dos campeões invictos. Peñarol, em 1960, Santos, em 63, Independente, em 64, Estudiantes, em 69 e 70, Boca Juniors, em 78, Corinthians, em 2012 e agora também o Flamengo, em 2022. O Flamengo encerra a competição com 12 vitórias e um empate, o segundo melhor aproveitamento da história da Libertadores, 94,87%, ficando atrás apenas do Estudiantes de 1969, que teve 100% de aproveitamento, mas em apenas 4 jogos. Mesmo não sendo o melhor aproveitamento da história da Libertadores, essa campanha teve o melhor aproveitamento da história do formato atual da competição. Aquela seria a última edição que o melhor jogador da competição receberia o anel. Mas por quê? A patrocinadora que promovia o prêmio deixaria a competição na edição seguinte. Essa é a sua última chance, Biel. Não vai ter jeito. Se não foi o Pedro que ganhou, isso acaba o futebol. Dessa vez não teve jeito, né? Você acertou. Pedro é Pedro, né? Além de ser o artilheiro, foi eleito também o melhor jogador da competição. Amém! Ô, glória! Vai, Corinthians! Agora partindo para a última edição da Libertadores da América desse episódio. Chegamos em 2023. E aí, qual local a Conmebol escolheu para ser a sede da final? Para surpreender a todos, a Conmebol escolheu o Maracanã para ser o palco final daquela edição. De novo? Sem criatividade nenhuma. Pior que tem até motivos para de novo sediarem no Maraca. E quais seriam eles? Bom, o principal ponto foi a logística. Na edição passada, em Guayaquil, no Equador, a Conmebol percebeu que realizar a final em todos os países do continente não seria viável. Além do público abaixo do esperado pela Conmebol, torcedores de Flamengo e Atlético Paranaense reclamaram da dificuldade de comprar voos e para encontrar hotéis, além dos altos preços do ingresso. Loucura! Pois é, a Conmebol teve que se virar para que o estádio apresentasse um público decente para a decisão. Outra problemática também, meu mano, Miguel, eram problemas políticos que estavam acontecendo em outros países do continente, como o que causou a mudança do local na decisão de 2019. Com outra decisão no Brasil, isso impulsionou ainda mais os clubes brasileiros a buscarem mais um título para o país. Mas dessa vez, a história foi diferente. Como assim, mano? Depois de 3 edições seguidas tendo finais entre clubes brasileiros, o Boca Juniors acabou com essa sequência. Os chineses
passaram sendo a 4ª melhor campanha da fase de grupos, e no mata-mata fizeram história, mesmo passando por uma grande crise. Se me lembro bem, eles não venceram nenhuma partida no mata-mata, sendo 3 empates e 3 classificações nas disputas de pênaltis. Foi isso mesmo, Biel. E com essa campanha lendária, a equipe eliminou o Nacional do Uruguai, o Racing e o Palmeiras, e ficava no aguardo para saber o finalista. E esse finalista foi o Flusão, com uma dupla extremamente decisiva, Germancano e John Kennedy. Eles foram responsáveis por 11 gols dos 14 feitos pelo Tricolor no mata-mata. Assustador o que eles fizeram. O Tricolor das Laranjeiras tirou o Argentino Júnior, Olímpia e Internacional da disputa do título, sendo a semifinal contra o Colorado extremamente emocionante para todos os torcedores do Fluminense. A atuação de Ener Valencia nesse jogo foi inacreditável. Foram 4 grandes chances perdidas, sendo uma delas uma cabeçada para fora na pequena área, quando o jogo ainda estava 1-0 para o Clube Gaúcho. Mas o Fluminense tinha o dinizismo, não tinha como eles perderem. Ele apelou e colocou John Kennedy no intervalo do jogo, que empatou a partida aos 35 do segundo tempo. Logo depois, Germancano virou e classificou o Tricolor, que iria para a sua 2ª final de Libertadores da história, e novamente no Maracanã. Era a 5ª vez que o estádio receberia um jogo de final de Libertadores. A torcida do Boca se mobilizou e fez uma verdadeira invasão no Rio de Janeiro. Dizem que cerca de 100 mil torcedores foram apoiar a equipe. Enquanto isso, a torcida do Flusão organizou uma vaquinha para fazer uma festa maravilhosa no estádio. O estádio contou com a presença de 69.232 pessoas. Estava lotado. Esse número foi o suficiente para ser o maior público registrado de uma final única da Libertadores. Além disso, o jogo teve uma renda bruta de mais de 31 milhões. O valor é mais alto registrado em jogos do futebol brasileiro. Que isso, faço Pix imediatamente. Show das torcidas e show em campo também. As equipes fizeram um jogaço. Logo no primeiro tempo, Germancano abriu o placar. Na segunda etapa, os argentinos foram para cima e empataram com um belo gol de Advíncula. A partida então foi decidida apenas na prorrogação. Admito que com o empate sonhei com o título do Boca. Porém, com a estrela do John Kennedy, era difícil. O moleque entrou na partida no final do segundo tempo e precisou apenas de 9 minutos da prorrogação para entrar na história. Numa jogada de Diogo Barbosa e Quiano, a bola encontrou o atacante tricolor, que fuzilou para o fundo do gol, fazendo o gol do título. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Ele ficou maluco e foi comemorar lá na torcida, algo normal que todo mundo faria. Porém, havia um detalhe importante: ele já tinha cartão amarelo e acabou sendo expulso. Nem deu tempo de aproveitar. Pouco tempo depois, o Boca Juniors também teve um jogador expulso, fazendo o jogo ficar 10 contra 10. O Fluminense conseguiu segurar os argentinos e conseguiu conquistar o título pela primeira vez na sua história, se tornando o 11º time brasileiro a conquistar o torneio. O verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Agora estamos em 2024. No momento da gravação desse episódio, ainda será disputada a final da competição. De um lado da chave temos Botafogo e do outro o Atlético Mineiro. Tá, chegou aquela hora de nos expor ao ridículo. Quem vai ser o campeão? Vai ser um alvinegro, mano. Vai ser um alvinegro. Eu vou de Botafogo. Vai Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético! Eu acho que vai ser o Botafogo. Botafogo! E esse foi mais um episódio do podcast Além do Gol. E mais um episódio especial. Fiquem atentos nas nossas redes sociais e nas plataformas de áudio para acompanhar os próximos episódios dessa série especial contando tudo sobre a Libertadores. Com locução e roteiro de Gabriel Maria, Jonatas Rocha, Miguel de Paula, Pedro Paixão e também edição por Pedro Paixão, este foi o Além do Gol. E nunca se esqueça, quando a história passa, o que fica é emoção.